Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui na 100.5, você que nos escuta pelo site, você que vai nos ouvir aí pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a todos que nos escutam agora, vigilantes que estão aí na sua guarita, motoristas de aplicativo, policiais militares, profissionais da saúde, enfim, todos vocês que estão trabalhando à noite, você que está nos ouvindo, você até que é um paciente que está aí no seu leito, você que está no presídio nos ouvindo, enfim, não importa de onde você esteja nos ouvindo, mas nós saudamos vocês e abençoamos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, tá bom? Queridos, eu quero convidar vocês para a gente estar orando, iniciando a programação, consagrando essa programação ao Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite, tá bom? Para que tudo possa correr mediante a direção do Senhor, tá certo? Então, você que está em casa, eu quero convidar você para estar aqui orando conosco nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos entrar aqui, Senhor, na Tua presença, te pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pecados que temos cometido, Pai, na ação, no pensamento, na atitude, Pai, na fala. Que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos purificar, nos moldar, Pai, de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, de maneira que a gente possa dizer como o salmista Davi: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Pai. Nos guarda, Senhor, nos santifica, Pai, mediante a Tua palavra. E eu quero nessa noite, Pai, juntamente com o Teu povo, apresentar as causas, Pai, as nossas necessidades, Pai, nos sonda. Todos nós que estamos orando agora, Pai, nesse momento, eu te peço, Pai, nos sonda, Pai, e age, intervém na nossa situação, Pai, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a Tua riqueza, Pai, de poder, de graça, Pai, nos atendendo, nos ajudando, Pai. Se alguém carece da cura física, Pai, traz a cura. Se alguém carece da cura, Pai, emocional, traz a cura, Pai. Meu Deus, cura o Teu povo, porque o Senhor é cura. O Senhor cura doenças que não têm diagnóstico, doenças que não têm uma suposta cura médica, Pai, mas o Senhor pode intervir em qualquer situação, Senhor, até em situações que a própria pessoa, Pai, ainda não identificou sua enfermidade, o Senhor já pode estar intervindo, sarando, curando, Pai, livrando, Pai. Intervém na situação, na necessidade do Teu povo, Pai. Atende, Pai, supra as necessidades daqueles que Te buscam, daqueles que Te pedem, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança cada profissional que trabalha agora na noite, livra, guarda, acampa o Teu anjo, Pai, ao redor, Pai. Não deixe que nenhum mal aconteça com essas pessoas que agora, Pai, estão trabalhando, Pai, para conseguir, Pai, para trazer o sustento para dentro do seu lar, Pai. Os abençoe em nome de Jesus, Pai. E eu quero Te suplicar uma bênção, Pai, especial sobre a vida de cada ofertante, Pai, que mantém essa programação há mais de 5 anos, Pai. Que agora mesmo, Pai, o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos a respeito dessas pessoas, que elas sejam atendidas, Pai, nas suas necessidades, necessidade de cura, livramento, provisão, providência, Pai, atende, porque eles têm atendido ao clamor da Tua obra, eles têm atendido, Pai, ao chamado dessa obra, eles têm ofertado, eles têm lançado as sementes, Pai, atende aqueles que estão fazendo parte do propósito dos 300, Pai. Ajuda-os, Pai,
em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Alcance a eles, Pai. Alcance, Senhor, a irmã Gessiene, que eu sonhei com ela hoje, meu Deus, com o propósito que ela lançou, meu Pai. Abra as portas, Jesus, para ela. Abra as portas, Pai. Escancare as portas para ela conseguir, Pai, aquilo que ela lançou diante do Senhor, conforme o Senhor mostrou em sonho, Pai. Abençoe ela agora, Pai, em nome de Jesus, aonde ela estiver. Alcance, Pai, a vida dela, Pai, e de todos os demais, Pai, que lançaram o seu propósito, que lançaram a sua semente de fé, Pai. Alcance a cada um, Pai, concedendo-lhe a graça, Pai. Aquilo que eles puserem diante do altar, Pai, que eles não podem fazer, mas sabem que o Senhor pode, porque eles estão atendendo, Pai, o clamor da Tua obra, da obra que apoia o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre, o oprimido, o cativo, Pai. Alcance a estes nessa noite, Pai, para que todos saibam a diferença, Pai, entre os que honram e os que não honram, entre os que semeiam e os que não semeiam, Pai, para que Teu grande nome, Pai, Teu nome excelso, seja glorificado através da vida dessas pessoas, aonde eles passarem dando o seu testemunho verdadeiro, o seu testemunho, Pai, o seu testemunho verdadeiro, o seu testemunho genuíno, Pai, o seu testemunho de fé, Pai, daquilo que eles alcançaram, Pai, diante da Tua presença, Pai, é assim que eu te oro, pedindo que o Senhor nos conduza nessa programação como sempre tem conduzido, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu poder, com a palavra revelada e com um conselho pronto, Pai, nos lábios, Pai, para dirigir aquele que necessita, Pai, de conhecimento e direção na sua vida. É assim que nós te oramos, te glorificando por tudo, Pai, agradecendo por todo o bem que o Senhor tem nos feito até o dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que bênção, glória a Deus. Deus é tremendo, né? Agora, no meio da oração, eu lembrei de uma irmã da rádio, né? Que ela é ofertante há muito tempo do programa, que é a irmã Gessiene, lá de Cabedelo. E também que ela está fazendo parte do Propósito dos 300 e pôs o seu propósito aqui. E nessa madrugada eu sonhei com ela, depois eu vou até entrar em contato com ela. A missionária perguntou: o que foi que você sonhou hoje? Eu falei: esqueci tudo que eu sonhei. E agora, no meio da oração, eu lembrei o sonho que eu tive com ela. E, irmã Gessiene, depois a senhora fale comigo aqui no WhatsApp do programa, que eu vou contar aqui a direção que Deus deu, para que a senhora venha conseguir esse objetivo que a senhora tem lançado diante de Deus, né? Para quem não sabe, que está nos ouvindo agora pela primeira vez, é o seguinte: a gente tem uma área de terra, né? Que a gente tá construindo o Centro Internacional de Missões, que é um local onde a gente quer agregar todos os trabalhos que a gente faz, que a gente presta, né? Trabalhos espirituais e sociais, né? Numa visão mais ampla do que apenas o prédio da igreja. Nós queremos ter o salão, sim, de culto, mas nós queremos já ter uma área de batismo integrada. Nós temos alojamentos para missionários estarem lá integralmente, atendendo as pessoas 24 horas por dia. Temos uma área de ação social com assistência de alimento, banco de alimento, com assistência de vestimenta, né, com a área para tomar um banho e também com assistência psicológica gratuita, né? Nós temos psicólogo clínico da nossa igreja que vai estar operando lá, que também é um missionário, né? Que ele atua nas clínicas, mas também vai estar prestando serviço no centro de missões. Então o centro de missões é essa área que vai abranger tudo isso, né? Eu creio que vai ser um dos únicos trabalhos do Brasil que eu conheço, ou talvez do mundo, que tenha atendimento 24 horas. Então, por exemplo, se uma pessoa está passando por algo espiritual na madrugada, 3 horas da manhã, ele pode ir lá no centro de missões que vai ter uma pessoa para atender ela, né? Então esse é o nosso objetivo, ser um socorro presente na vida de todas as pessoas, independente da sua religião, da sua denominação. Lá não é um local para atender crentes, lá é um lugar para atender pessoas, né? Então a gente está construindo esse local, né, com muita dificuldade, porque hoje o que dá certo na igreja não é o que é certo. Como assim, pastor? O que dá certo não é o que é certo à luz da Bíblia. O que dá certo hoje na igreja é show, é evento, é financiar artista, é fazer tietagem, né? O mundo business dos negócios, o mundo das estrelas, da música, enfim, da cultura secular, ela entrou dentro da igreja e hoje o que dá certo na igreja é isso. Mas à luz da Bíblia isso não é certo. A igreja sempre foi a ferramenta de expressão da verdade de Deus e de atender aquele que necessita. Então o Centro de Missões é um resgate a isso. É uma obra verdadeiramente missionária e como a gente não promove show, nossa igreja não é grande, nós não promovemos shows, esse tipo de coisa, a forma que a gente tem de construir isso é através das ofertas das pessoas que têm lançado lá doações
e também o propósito que a gente lançou, que é o propósito dos 300 escolhidos, no qual eu citei aqui a irmã Gessiene, que ela foi uma das primeiras pessoas a fazer parte desse propósito. E a gente orando a Deus nos deu uma direção de fazer um propósito com 300 pessoas, que elas doassem R$300, uma única vez. 300 pessoas que vão doar R$300 e que vão lançar um propósito de Deus, no qual a gente ora diariamente por esses propósitos, né? A gente, quando um não está orando, o outro ora, o outro cobre, né? E eu tenho um obreiro especial lá na igreja, que ela é dedicada à oração, e ela ora várias vezes por dia, e ela sempre tem o encargo de cobrir a gente quando a gente falha nisso, e um dos encargos dela é estar orando pelos 300, né? Então várias pessoas estão fazendo parte desse propósito, né? E a irmã Gessiene, que eu citei aqui, ela está fazendo parte, ela já ofertando também do programa, e eu sonhei com ela nessa madrugada e com o propósito dela, e eu dava uma direção para ela. Depois eu vou falar para ela pessoalmente. E caso eu tenha algum sonho com mais algum de vocês, eu vou passar para vocês a direção, né? Eu creio que foi uma revelação de Deus, tá certo? Então, eu estou citando isso aqui para que, se, por exemplo, você que está nos ouvindo, quer apoiar o Centro Internacional de Missões, você pode apoiar fazendo parte do propósito dos 300, doando os R$300, e você fala assim, mas eu não tenho condições, queria fazer. Mas tem pessoas que estão fazendo parcelado, em 3 vezes de R$100, enfim, de várias maneiras. As pessoas querem participar porque entendem que é uma obra séria. As pessoas que conhecem aqui o programa Última Chamada, que está aqui há mais de 5 anos, que conhecem o pastor Josué, seu ministério, as pessoas sabem que é algo sério e que elas sentem vontade de participar porque Deus, ele atende, né? Várias pessoas aqui já testemunharam que Deus já atendeu essas pessoas no propósito dos 300, né? Então, se você quiser fazer parte e você é uma dessas pessoas que, como eu, fica indignado de ver as coisas que acontecem hoje dentro da igreja, né? O dinheiro que é lançado para tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Se você é uma dessas pessoas, faça como eu. Teve um tempo que eu pegava o recurso que eu tinha e enviava para um pastor amigo meu, que era do Sul, hoje ele está morando em Portugal, que ele plantou 5 igrejas na África. Eu dizia, eu não dou dinheiro para nenhuma igreja de uma pessoa, nenhuma. Que eu e a missionariedade, a gente ambos tem uma empresa, né? Eu tenho uma empresa, ela tem outra, de filme. E tudo que a gente fazia nesse sentido e o que a gente recebia, e não só da empresa, mas também de causa na justiça, a gente enviava para esse pastor. Porque a gente não via sentido em enviar dinheiro para nenhuma dessas igrejas aqui de João Pessoa, onde os pastores não querem trabalhar, vivem ostentando, vive cheio de luxo, de ostentação, andando em carro de R$400 mil, morando em cobertura na praia. A gente não mandava dinheiro para essas igrejas, que principalmente elas não pregam o evangelho e o que elas fazem é uma espécie de domínio sobre as pessoas. A liderança é rica, eles trazem os popstars da fé rico e o povo fica ali mendigando milagres e bênçãos e profecias fictícias. Isso não é obra de Deus. Então eu mandava para a África, onde eu via realmente o evangelho alcançando o cativo, o necessitado, o órfão, a viúva. Então, se você é uma dessas pessoas que quer apoiar o Centro Internacional de Missões, fale com a gente no WhatsApp do programa Última Chamada, que é 839-9105-6834, 839-9105-6834, tá bom? Você que está nos ouvindo do RBT Plus no YouTube, faça parte também. Tem algumas pessoas de São Paulo fazendo parte, mas eu sei que tem muito mais gente aí no YouTube. Você está me ouvindo aí no YouTube, faça parte desse propósito. Você que está no YouTube, você que é internauta, você vê muita aberração aí, né? Aí você pode falar assim, mas pastor, eu não estou vendo nada, eu quero ver alguma coisa. Eu vou fazer uma página no Instagram, estava falando com os irmãos, eu não gosto do Instagram, eu não tenho rede social. A minha preferência era fazer um site, e eu estou discutindo com alguns irmãos da igreja se a gente faz uma página no Instagram ou um site para o Centro de Missões, né? Eu prefiro o site, né? Então, enfim, vocês vão estar podendo ver, seja na internet. E vocês que são daqui da Paraíba, vocês podem ir lá ver, podem ir lá ajudar, porque a única forma que tem não é só você fazer parte do Propósito 300. Por exemplo, você é um profissional, um pedreiro, um engenheiro, enfim, qualquer tipo de pessoa que seja da área da construção civil, você pode estar nos ajudando, como nós temos pedreiros lá que vão voluntariamente no final de semana trabalhar com a gente, né? Então você pode estar ajudando, você tem um material de construção, você pode mandar material, ou você pode comprar e mandar entregar lá, entendeu? Por exemplo, você não quer fazer parte do Propósito 300, mas você tem R$1.000 para doar de material de construção. Você compra em qualquer material de construção, fala com a gente, pede o endereço, você manda entregar lá, cimento, areia, brita, enfim, ferragens, tá bom? Tijolo. Então, fale com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, lembrando que o DDD 83 é da Paraíba, né? Então é 839-9105-6834. Você fala com a gente e diz assim, eu quero fazer parte do Propósito 300, eu quero fazer parte da construção do Centro de Missões, a maneira como você puder ajudar,
você vai ajudar. Se você disser assim, eu posso dar só 10 tijolos, você pode mandar os 10 tijolos. Por quê? Você fala assim, pastor, eu tenho até vergonha de doar pouco. Você não tem que ter vergonha de doar, você tem que ter vergonha de não fazer nada, de ver uma obra como essa e não fazer nada. Então você pode doar pouco, porque imagina se cada ouvinte que está ouvindo agora desse 10 tijolos, por exemplo, ia sobrar tijolo, dava para a gente levantar um prédio gigante. Se cada pessoa que está ouvindo falar assim, eu vou dar um saco de cimento, que custa R$31, né? Aí você fala assim, eu vou dar um saco de cimento. E que se cada pessoa der, tem muito cimento. Enfim, eu entendo que algumas pessoas, né, como falam comigo, pastor, eu não doava porque eu tinha vergonha, eu achava que não podia doar pouco. Gente, a obra de Deus ela é feita da coletividade. Todo mundo se junta e faz conforme pode. E aí a obra de Deus é feita, entendeu? Então, não tem estimativa de valor. Cada um faz como pode e como Deus propõe em seu coração. 2 Coríntios capítulo 9 diz que Deus ama quem dá com alegria, conforme está proposto no seu coração. Então você pode fazer dessa maneira. Tá certo? E aí você pode fazer parte do propósito dos 300 também, da maneira que você quiser. Pode ser, você pode mandar o valor dos R$300, você pode mandar parcelado, enfim, do jeito que você quiser. Né? Tem gente que fez até um cartão de crédito, mas está fazendo parte dessa construção. Onde, lembrando aqui, nós vamos ter uma pedra lá. Eu vou buscar uma pedra no sertão da Paraíba e a gente vai colocar nessa pedra lá o nome de todas as pessoas ali. Vai ficar como memorial de todos que participaram daquela construção. Tá certo? E no mais, até lembrando isso aqui, a gente teve a rifa, que desde a semana passada que eu recebo ligação, direto, eu, a missionária, já teve o sorteio, vai ter o sorteio, outros quem ganhou o sorteio, que foi o quê, pessoal? Semana passada a gente sorteou uma moto, Honda Pop aqui, que essa moto já foi doação de um irmão lá da nossa igreja, que está fazendo parte desses propósitos. Então ele doou a moto, a gente rifou a moto aqui, tá? E o ganhador foi Jonas, do Grotão, do bairro do Grotão. A missionária está mostrando aqui a foto. A rifa dele foi a 0509, tá certo? E a gente mostrou aqui no YouTube da rádio, da 100.5, tá lá. Se você quiser ver o sorteio, que foi transmitido ao vivo na rádio e no YouTube, fale no WhatsApp do programa, que a missionária vai pegar o trecho do sorteio para mandar para você, tá certo? O WhatsApp é 839-9105-6834. É até o mesmo WhatsApp que está aí na rifa, que está escrito no bloquinho da rifa, tá? E eu já pedi para os obreiros da igreja fazer um vídeo entregando as chaves da moto, entregando a moto para ele, para a gente colocar aqui no status do WhatsApp do programa e enviar para todo mundo aqui, tá? Tudo aqui é feito às claras, tá certo? Para que todos vocês possam ver, né? Quem estava acompanhando ao vivo semana passada ouviu na rádio e viu no YouTube da 100.5, tá certo? Que a gente fez o sorteio aí. E eu quero também agradecer, né? Agradecer a você que comprou a rifa, que participou, que ajudou. Teve gente que comprou só para ajudar. Eu sou muito grato a Deus pelo tipo de pessoas que escutam esse programa. Porque, gente, eu falo sério para vocês. A quantidade de gente que nem é crente, que comprou a rifa e falou assim, pastor, missionária, eu vou comprar aqui para ajudar, comprar 10, 20 rifas, a pessoa comprar e falar assim, olha, mas se eu for sorteado, a moto pode ficar para a igreja. Não precisa nem me avisar. Ou seja, gente, é raro acontecer isso hoje. Né? Tipo, no meio dos crentes é raro. E pessoas que não são crentes, pessoas que não fazem parte da nossa igreja, compraram mais de 10 rifas, e disseram, pastor, se eu for sorteado, pode ficar com a moto para a igreja. Olha, e não são pessoas de poder aquisitivo alto não, tá? São pessoas normais. São pessoas que têm uma vida de um brasileiro comum, entendeu? Mas fizeram isso. Então, eu posso fazer o quê? Só louvar a Deus por ter uma audiência de pessoas tão maduras e pessoas que não servem a Deus, mas têm um coração voltado para a obra, né? Quando que às vezes até mesmo dentro da fé você não encontra pessoas assim. Por isso que Jesus fala lá em Mateus que o centurião romano seria salvo e muitos daqueles que faziam parte do judaísmo não seriam salvos, porque ele tem uma atitude diferente. Então tem muita gente, e eu quero agradecer a você que comprou e que manifestou esse seu desejo real de que se fosse sorteado, não queria a moto, queria devolver para a igreja, para continuar na obra, né? Tá certo? Eu quero agradecer a todos vocês que compraram, que participaram, e também eu quero agradecer a você que comprou e queria ganhar, né? Porque quem não quer ganhar? Você que queria ganhar, você que queria o transporte, né? Cada um tem um nível de intimidade, de comunhão com Deus, né? E um nível de gratidão a Deus que lhe permite fazer certas coisas. Eu não condeno quem queria ganhar e queria a moto para andar, porque provavelmente tinha uma necessidade. E
eu não vou colocar num grau elevado aquele que comprou e que não queria a moto, né? Eu acho louvável, mas cada um tem o seu grau de gratidão a Deus, de intimidade com Deus, né? E até pessoas que não estão dentro da igreja têm isso. É por isso que Jesus falou que muitos filhos do reino seriam descartados e outros viriam do Oriente e do Ocidente e tomariam lugar à mesa. Isso é interessante. Então, quero agradecer a todos. Quero agradecer também aos ofertantes que fazem parte da sua programação. Esse programa aqui só está no ar, não é porque nós temos patrocínio de loja nem comercial. Esse programa não tem comercial, é só Bíblia. E ele só está no ar dessa maneira há mais de 5 anos, porque nós temos pessoas que ofertam todos os meses para a gente pagar o nosso horário de rádio aqui. Então, quero louvar a Deus em extremo pela vida dessas pessoas. Por todos vocês, por quem doou a moto, por quem comprou a rifa, por quem faz parte do propósito dos 300, por quem é ofertante, porque tudo isso é feito por meio da vida de vocês. E o que eu mais louvo a Deus é o seguinte, é que nós temos um programa de rádio simples, muito simples, mas bem objetivo na palavra, com foco na palavra, com total devoção à palavra e compromisso com o que Deus quer falar, né? Nós não temos ninguém famoso, nenhum artista gospel, e a gente consegue juntar tantas pessoas em prol de um propósito sério para o reino de Deus. É por isso que eu digo que ainda nós temos os 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal, né? E temos os fiéis da terra ainda, que o Senhor tem guardado. Então, eu quero agradecer a vocês, né? Porque uma parcela desse povo está aqui no programa Última Chamada. Quero agradecer a todos vocês, tá bom? Pessoal, no mais é isso aí, tá? A gente vai partir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, né? A questão da rifa, como eu falei para vocês, falem no WhatsApp do programa. A missionária vai mandar o trecho do YouTube para você ver o sorteio, né? Que aconteceu ao vivo, tá? E vou falar também para você pegar o videozinho da entrega da moto, entrega das chaves, para você ver o ganhador, tá certo? E você que conhece alguém que comprou, você já envia para a pessoa também, porque praticamente não, de lá para cá, todos os dias eu recebi ligação. Eu estou dirigindo, alô, eu já teve o sorteio da moto? Vai ter? Eu digo, não, já teve, o ganhador foi Jonas e tal. Então, falem conosco nesse sentido, tá bom? WhatsApp, anota esse WhatsApp aí, independente da rifa, anote esse WhatsApp, 839-9105-6834, porque por esse WhatsApp você pode pedir oração, você pode pedir aconselhamento, você pode fazer parte do quadro Socorro Vem do Alto, tá? Você pode fazer doação para o Centro de Missões, tá bom? Você pode falar conosco, tá? 839-9105-6834. Você que não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no RBT Plus. Você vai no buscadorzinho do YouTube e na lupazinha lá. Aí você escreve assim, RBT Plus. Escreva aí. A primeira opção, o canal é pequenininho, você vai se inscrever. Todos os programas que são transmitidos aqui na rádio a gente grava e põe lá, tá? Lógico que não colocamos todos, porque na época a gente transmitia no YouTube e muitos programas deixaram de ser transmitidos, né? No YouTube não, no Facebook. Obrigado, missionário. A gente transmitia no Facebook e também muitos programas deixaram de ser transmitidos aqui, né? Então, lógico que a gente não tem todos os programas dos 5 anos que a gente está aqui, mas temos um bom número de programas aí, tá? Então você pode acompanhar vários quadros Socorro Vem do Alto. Inclusive ontem eu fui ministrado por uma palavra que eu preguei aqui há 6 meses atrás. Um membro lá da nossa igreja mandou para mim uma pregação e Deus falou muito comigo através daquela palavra que eu preguei aqui, né? Naquele dia aquela palavra não fazia muito sentido para mim, mas diante da situação que eu vinha vivenciando, a palavra fez sentido. Então é muito importante você estar inscrito no canal do YouTube, porque você vai estar ali ouvindo, aprendendo e Deus vai estar falando com você, tá certo? Pessoal, vamos aqui partir para o quadro Socorro Vem do Alto aqui. É uma situação aqui que nunca mais tinha aparecido pergunta assim, que é de uma pessoa aqui, de uma pessoa não, né? São de algumas pessoas, envolve família, que é sobre uma questão aqui envolvendo bruxaria, feitiçaria, que a gente vai estar respondendo aqui, tá certo? Então, você que está em casa aí, que adora o quadro Socorro Vem do Alto, tem muita gente que fala que adora o quadro Socorro Vem do Alto, diz, pastor, eu gosto da palavra, a palavra é uma bênção, mas o quadro Socorro Vem do Alto ele tem uma coisa diferente, né? Porque a gente se identifica, porque às vezes é a causa que a gente está passando, é a situação que a gente está passando, aí liga ali o rádio na noite e parece que aquela pessoa falando é a gente, e Deus fala, e Deus instrui, e a gente tem crescido muito. Então, você que gosta do quadro Socorro Vem do Alto, fica aí, toma posição aí, pegue sua água, fica aí sentadinho. Você que nunca acompanha o quadro Socorro Vem do Alto, é um quadro onde nossos ouvintes enviam perguntas, pedindo direcionamento bíblico, e à luz das escrituras a gente vai esclarecendo aqui, tá bom? Então,
Se prepara aí, vou soltar aqui a vinheta. Em seguida a gente vai colocar o som aqui do irmão que enviou a pergunta, tá bom? A gente tá fazendo assim já há um bom tempo e vocês que acompanham sabem. Quando é um homem que envia uma pergunta, a gente põe uma locução masculina. E quando é uma mulher, a gente põe uma locução feminina. Fica mais claro para vocês entenderem, né? Antigamente, muito antigamente, eu ia lendo aqui as perguntas aqui ao vivo e era horrível daquela forma. Hoje tá melhor. A gente encontrou esse formato aí que tem agradado muitas pessoas, tá bom? Então, fica aí com a gente. Soltar aqui a vinheta. Em seguida a gente vai colocar o som com a resposta. Em nome de Jesus. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, Pastor Josué. Gostaria de relatar uma situação que minha tia está vivendo e pedir um direcionamento bíblico, pois me converti ao Evangelho há 8 meses e estou engatinhando ainda. Tenho acompanhado essa programação, pois o amigo que me ganhou para Jesus me orientou a ouvir as suas pregações pela rádio e também pelo canal do YouTube, e tem sido o meu alimento diário. Eu sou novo convertido, mas minha parentela é crente há muito tempo, e a minha tia, que está precisando de ajuda, é uma obreira da nossa congregação, porém ela está com a vida completamente travada em várias áreas. Há 2 anos ela foi abandonada pelo marido, e iniciou um relacionamento com um irmão de outra denominação. Ele tem o costume de consumir álcool. E para piorar a situação, eles foram morar juntos sem serem casados. Ela também idolatra minha prima que tem 2 filhos, de pais diferentes. Ela arranja dinheiro onde for preciso para minha prima, a filha dela, poder comprar roupas caras, celulares de última geração. Ela permite até que ela receba seus namorados para dormir em casa. Mês passado, o homem que vive com a minha tia parou o carro na frente do portão da vizinha. Isso gerou uma confusão grande. Essa vizinha frequenta a casa de espíritos e pratica feitiçaria. No dia seguinte da confusão, a minha tia encontrou areia de cemitério jogada no terraço. E de lá para cá ela não tem tido sossego. Faz 20 dias que achei um sapo com a boca costurada no jardim da minha tia. Semana retrasada colocaram um trabalho na calçada dela. Todo mundo sabe que é a vizinha. Mas ninguém pode fazer nada. A minha tia está desesperada, pois o que já era travado na vida dela está pior. Ela ficou enferma. Já deu várias entradas no médico, mas nenhum entrega um diagnóstico do caso dela. Ela convocou todos os crentes da família, algumas irmãs da igreja, e me intimou também para participar de uma campanha de 21 dias, cantando 21 hinos da harpa. Mas não estou me sentindo bem, pois tive vários pesadelos depois desse propósito. Eu sinto que essa campanha não tem direção de Deus, pois não tem tido nenhum resultado. Também sinto que a culpa de todas essas coisas ruins não sejam apenas da vizinha. Pastor, eu não tenho experiência em batalhas espirituais e peço uma orientação. Isso que a minha tia tem vivido é fruto dos trabalhos de feitiçaria feito pela vizinha dela? Eu devo continuar nessa campanha? Amém, pessoal. Tá aí a questão do nosso ouvinte, né, do nosso irmão, né? Apesar de ser um novo convertido, né? Mas já tem muito entendimento do que está expondo, né? Tem uma visão. Porque é aquela coisa, a pessoa que se converte de verdade, ainda que ela não saiba todo o conteúdo da Bíblia, não entenda muita coisa, mas ela tem o Espírito de Deus que já vai instruindo ela. Ela não sabe explicar como ele o que está errado, mas ele está entendendo que tem alguma coisa errada, né? Ele sente que tem algo dentro dele, que é um sensor espiritual. Está errado, mas eu não sei explicar. Mas aqui à luz da Bíblia, a gente vai explicar, vai ser postado no YouTube e nossos ouvintes também que comentam lá também sabem explicar muita coisa. O pessoal que comenta aí no YouTube, o pessoal aí é fera. É assim, o pessoal que busca a Deus porque o pessoal tem conteúdo. Tem aí o irmão Rafael, Luciano, temos o irmão Marcelo Júlio, a missionária Thaís, Deise Carvalho, Jéssica, né? Vitória, Juliano, Judson. Tem uma senhora tem senhoras que nos escutam, a irmã Nevinha dos Bancários, a irmã Gleiciene da Assembleia de Deus, né? Então tem muita gente ali que comenta, e comenta coisas até missionárias que a gente não percebe.
Quando eu tenho tempo, eu vou ler todos os comentários do YouTube e eu vejo que aquele pessoal ali é gente de Deus mesmo, é gente que tem profundidade, né? Eles somam muito, né? Tem também os irmãos lá da igreja que comentam, a diaconisa Evandra, João, Jordan, né? Renato, a Angélica, né? E outros irmãos lá que vão comentando, que vão acrescentando algo que é muito importante, porque tanto a resposta nossa aqui, quanto o que vocês postam no YouTube é a resposta para quem enviou e para quem está passando pela situação, né? Vocês não sabem, mas o pessoal que envia a pergunta, eles vão assistir no YouTube e ver a resposta de vocês lá, que está ajudando eles também. Então você que é do YouTube, não deixe de comentar. Comente, porque Deus tem dado direção e visão a vocês, tá certo? E agradeço a todos vocês que têm comentado lá, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar aqui, né, que eu queria pontuar aqui com vocês, é o seguinte. Eu estou com um versículo aqui já separado, eu vou deixar ele aqui de lado, que eu vou ler daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu queria falar é o que é a feitiçaria, a bruxaria, né? Assim, tá bem difundido hoje, a gente tem uma cultura no Brasil assim, muito diversificada, né? E nós vivemos assim, na alternância de governo. E tem governos que são mais do lado assim, conservador cristão, e outros governos que são mais voltados para essas religiões, né, místicas, né, de matriz africana. E hoje está bem mais saliente essa coisa. Só que ainda há uma confusão muito grande sobre o que é isso à luz da Bíblia, o que é o ritual, né? Então, muitas pessoas que não conhecem ficam como está a família desse irmão aqui, né? Cria um estardalhaço, um alvoroço acerca de algo e começa a tomar medidas espirituais que não tem nenhum tipo de embasamento bíblico para combater aquilo. Então vamos lá. O que é a feitiçaria? A bruxaria, né? Tem esses dois nomes. A feitiçaria, a palavra feitiçaria, ela vem do grego, quando está lá na Bíblia, quando ela aparece, é farmaqueia, que é a mesma palavra utilizada para farmácia. As pessoas utilizavam fórmulas, né? Fórmulas de encantamento, de algo que eles apresentavam na noite, nos rituais, nas matas, e eles faziam aquelas fórmulas ali, e por exemplo, uma fórmula para uma pessoa ser curada, uma fórmula para isso, uma fórmula para matar uma pessoa, eles criavam fórmulas, aquilo ali, faziam aquela farmaqueia, que é a feitiçaria, e aquilo trazia os seus resultados, porque se não trouxesse resultado, ninguém ia acreditar, né? E ninguém ia fazer, então tem resultado, e o pessoal praticava a farmaqueia, né? E a Bíblia lá em Gálatas, na época de Paulo, né, que Paulo escreve suas cartas, Paulo sempre alerta, missionário, as pessoas das igrejas a não se envolver com a farmaqueia, com a feitiçaria. Não participar daquilo, porque ele vai explicar que aquilo ali é algo que está sendo feito com o apoio dos demônios. Então uma pessoa que serve a Deus não podia participar daquilo, né? Então hoje existem várias formas de farmaqueia e também existe a bruxaria, né, que é uma doutrina que você estuda os grimórios, que são os livros de magia, você estuda aquilo e você aprende várias maneiras de praticar essa doutrina, né, de bruxaria. Então, de uma forma mais ampla e grosseira de falar, tudo isso é ocultismo, e as pessoas que assim trabalham, elas estão invocando espíritos. A pessoa está pedindo um favor para o espírito, né? O que é que essa vizinha está fazendo? Ela sentiu uma raiva da sua tia, sentiu uma raiva, um ódio extremo, e ali ela pegou o nome dela, enfim, a pessoa dela, e foi apresentar, através da farmaqueia, da bruxaria, ela foi apresentar aquilo aos espíritos, e pedindo aos espíritos que destrua a sua tia. Por exemplo, que cause uma doença, que o cabelo dela caia, que ela sofra um acidente e quebre as pernas, que ela fique na miséria, vire mendiga. Então tem vários tipos de pedidos que as pessoas fazem, através dos seus rituais, designado pelos bruxos, pelos que são cabeças, ou tem pessoas próprias que elas mesmas fazem, né? E ela faz aquilo ali com aquele pedido. Então, ela está pedindo um favor espiritual a um espírito, que, segundo a Bíblia, é um anjo caído, né? É um anjo que se rebela junto com Satanás no céu, que vocês sabem que são chamados de demônios na Bíblia, e a pessoa está fazendo aquilo ali, ela está praticando aquilo ali, com a finalidade de destruir a outra pessoa, né? Ela está nutrindo ali um sentimento missionário no coração dela, um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, que esse é o sentimento da bruxaria. Você tem que canalizar a energia, você tem que ter fé
e canaliza energia para que aconteça, missionário. Uma coisa muito comum dizer assim, pense com fé. Materialize, feche os olhos e veja o carro capotando, a pessoa morrendo e tal. Então, é tudo na base do ódio, do rancor. É do rancor, é da força, da maldade, da vingança, que é contrário ao que Deus propõe para nós. Que a gente perdoe o nosso inimigo, que a gente ame o nosso inimigo, que a pessoa que fez o mal para a gente faça o bem. Entendeu? A fé em Deus é o contrário disso. Deus não aprova isso, né? Muitos daqueles que fazem a bruxaria, tanto os que são os mestres que ensinam para as pessoas e as pessoas que vão buscar, uma coisa que eles têm no coração é ódio, é o sentimento da vingança. Mas só que na Bíblia está escrito, Deus dizendo assim, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então Deus, a vingança pertence a Ele. Por quê? Porque Deus é justo, Ele sabe ver os dois lados, julgar os dois lados e sondar as intenções de cada um. Então Deus sabe dar a vingança na medida justa. Já o ser humano, ele olha do ponto de vista dele. Às vezes ele está errado, completamente errado, e ele quer vingança. Quantas mães eu vi no jornal pedindo justiça após seu filho morrer? Por exemplo, o filho dela era um criminoso e já tinha matado 7. E aí, quando o filho dela morria, ela dizia, eu quero justiça. Mas só que ela nunca clamou por justiça quando ele matou 7. Então ele ter morrido já foi a justiça. Porque a Bíblia diz, Jesus disse para Pedro, quem vai ferir pela espada por ela vai morrer. Então um cara é assassino e tira a vida, vem alguém e tira a vida dele. Entendeu? Então ela clama por justiça, ela quer vingança, mas ela não é justa. Então a vingança pertence a Deus porque Deus sabe retribuir na medida certa e julgar a causa da maneira certa. Então as pessoas que vão procurar a farmaqueia, a bruxaria, procurar os espíritos para atingir outra pessoa, elas vão lá dizendo que estão querendo justiça, estão querendo vingança, mas na realidade elas só têm ódio, rancor no coração, raiva, e elas querem ver aquela pessoa prejudicada. Elas não vão fazer com as próprias mãos, como alguns têm coragem de fazer, porque sabe que vai dar polícia, vai dar cadeia. Mas no nosso país não é crime você pedir para um espírito destruir a vida do outro, porque isso é algo subjetivo, isso é algo que fica de maneira espiritual, e ainda que a gente junte todos os fatos e diga realmente foi aquilo ali, não tem como você provar, entendeu? Por exemplo, a pessoa faz assim, vou fazer uma bruxaria para o carro daquela pessoa capotar em 7 dias, e aí no 7º dia o carro capota, mas quando for analisar o acidente vai dizer, não, a pista estava escorregadia, não sei o que, a pessoa perdeu o controle, mas ninguém sabe que às vezes um espírito entrou no motorista, ele cegou, a visão dele deu um branco e ele caiu de um penhasco, entendeu? As pessoas não vão conseguir constatar isso. Então, só por meios espirituais. Então, em resumo, essas pessoas procuram isso porque tem ódio e rancor no coração. E Deus vai se vingar dessas pessoas. Agora tem um ponto aí, que é quando a pessoa pede ao espírito favor para destruir o outro, beleza, ele até vai lá destruir. Só que depois que ele for lá e destruir, ele vai voltar para você para destruir você. Não foi 1 nem 2 vezes que eu fui orar na casa de pessoas que estavam com doenças graves e a pessoa manifestar com o espírito. E o espírito falar que agora eu vou levar ela. Já levou o outro que ela pediu o trabalho, agora eu vou levar ela. Né? Teve até uma senhora que uma vez morreu, ela sentindo uma dor na barriga, uma dor enorme, e ela pediu oração. Eu fui com um grupo de pessoas orar na casa dela, e Deus me deu uma revelação que ela tinha feito bruxaria para uma pessoa. Eu disse, olha, o que a senhora fez lá para o outro já atingiu ele. Agora o que tá, a quem a senhora pediu vai atingir a senhora agora. E se a senhora não se arrepender disso daí, não se converter, a senhora vai morrer com isso aí. Ela não acreditou, enfim, ela morreu colocando fezes pela boca. Ela ficou meses sem defecar, barriga doendo, inchando, fazia exames, não dava nada. E quando ela foi passar de cirurgia, ela morreu colocando fezes pela boca. Entendeu? Então, a bruxaria é isso aí. A farmaqueia. Você pediu os espíritos. Eles vão lá fazer para você. Mas depois eles vão fazer contra você. Essa é a parte que não te contam, né? Da feitiçaria. Você vai lá, diz, eu tô com muito ódio de fulano, vou lá destruir, eu quero o marido daquela pessoa, eu vou lá pedir pro espírito trazer ele, eu vou fazer assim, eu quero ver aquela pessoa na miséria, na ruína, eu vou fazer isso aqui, tudo bem, o espírito vai lá fazer e você vai ver lá o resultado e vai ficar feliz da vida vendo a destruição da outra pessoa. Só que entenda, depois que for feito lá, vai voltar para você, o espírito vai fazer com você e vai fazer pior do que ele fez com aquela pessoa, entendeu? Então, essa é a bruxaria, que é totalmente o contrário do que Deus exige da gente. Deus exige que nós, lá em Mateus capítulo 5, que nós oremos, missionário, pelos nossos inimigos. Que a gente perdoe quem faz mal por nós. É totalmente diferente. É uma outra esfera. Você vai perdoar, você vai orar, você vai abençoar
Quantos anos eu estou na igreja, no ministério, presidindo e pastoreando, e fazendo ao bem a várias pessoas consecutivamente, e as pessoas, missionário, faz o mal. Está aqui, a missionária está comigo esse tempo todo. Faz o mal, sai da igreja, fala mal da igreja, fala mal do pastor, aí vai lá no mundo, se arrebenta, se quebra, todinha se arrebenta, volta na mesma igreja. A gente recebe de novo. Aí a pessoa está sendo ajudada, Deus está trabalhando, a gente ajuda de todas as maneiras que a gente pode ajudar, materialmente, financeiramente, todas as maneiras. Aí a pessoa se arrebenta de novo, cai, sai falando mal, tenta o mal, trama o mal, aí se arrebenta e volta e a gente recebe novamente. Por quê? É diferente, o povo de Deus é diferente. A pessoa que verdadeiramente serve a Deus, ela tem um coração limpo, disso, do rancor, do ódio, da amargura. Ela está ali para servir. Como o próprio Pai Nosso diz, na parte que fala assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Deus perdoa a gente para a gente perdoar os outros. Todos aqueles que não perdoam os outros e vão procurar a bruxaria, o mal, é porque não é perdoado por Deus, né? Eu vejo pessoas cheias de razão dizendo, não, eu fiz um trabalho para destruir porque é justo, é porque foi a vingança e tal, né? E ela se acha muito justa. Só que a pessoa que procura isso, né, é uma pessoa que nunca foi perdoada por Deus. Porque Deus diz, eu perdoo se você perdoar os outros, né? Então é assim que funciona. Então a primeira coisa que eu queria abordar aqui, deixar bem claro para vocês, é o que é a bruxaria, né? Porque eu vejo um monte do canal do YouTube falando besteira, um monte de crente mentindo, dizendo que foi ex-satanista, ex-bruxo, tudo mentira. Dá pra ver que é mentira aquela pessoa, que você sabe que tudo que ele tá falando ali não tem nenhuma coerência com o que tá na Bíblia, nem com o que essas pessoas realmente praticam. Então é mentira. Aí eu vejo que os vídeos mais mentirosos são os que têm mais acesso e mais comentário de crente trouxa, que não lê a Bíblia, que não sabe de nada. Aí fica o povo lá falando sobre bruxaria, sobre feitiçaria, não sabe de nada. Como sua tia tá aí fazendo esse monte de loucura, fazendo campanha de cantar 7 hinos e tal. Isso não tem nada a ver, isso não vai combater absolutamente nada. Nada. Isso aqui que eu falei que é bruxaria, né? Que é contratar espíritos, pedir favor a espíritos, fazer obrigações para espíritos, para destruir pessoas. Cantar 7 hinos, fazer esse tipo de campanha toda, não vai resolver nada. Porque sua tia não sabe de nada, aprendeu com alguém que não sabe de nada, que já tinha aprendido com outra pessoa que não sabe de nada. E a única fonte de saber do crente é a Bíblia. Você vai orando, buscando a Deus e cada vez mais ele vai te revelando. Então, a bruxaria é isso aqui. Eu vou passar para a missionária Dálita aqui, que ela também tem algo a considerar sobre isso aqui. Amém. Eu já caminho com o pastor há 16 anos, mas sempre é um ensinamento novo, né? E graças a Deus, assim, por essa facilidade que ele tem para trazer uma coisa assim que para a gente é meio complexo de entender, mas ele consegue ali facilitar o entendimento e a gente compreende. E como a irmã Michele sempre diz, né, que é uma coisa que é óbvia, que está na cara e a gente não presta atenção, mas aí depois da explicação a gente acaba entendendo. Irmãos, no livro de Números, capítulo 22 e 23, eu não vou ler porque o texto é muito comprido, mas vocês podem ler em casa depois para conferir. Cita a história de Balaão. Acredito que muitos aqui conhecem a história dele. Eu vou resumir só o finalzinho, porque, como eu falei, a história é muito comprida. Mas, quando o povo de Israel foi acampar perto de Moabe, o rei de Moabe ficou muito temeroso, porque eles eram numerosos, e ele procurou alguém que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E chamaram Balaão, né? E ofereceram a ele dinheiro, ofereceram honra, e pediram para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, para que o povo de Israel não tomasse o lugar, porque eles eram numerosos, né? E Balaão, ele ficou balançado com a proposta e pediu, eu vou orar ao Senhor, saber se eu posso amaldiçoar o povo de Deus ou não. E aí, por 3 vezes, né, o pessoal ofereceu mais dinheiro a ele, oferecia mais honra, e ele ia orar até que Deus usou a própria jumenta que ele estava montado, e a jumenta, ele viu o anjo, e o anjo não permitiu que ele amaldiçoasse o povo de Deus, né? Eu creio que muitos já conhecem essa história, outros que não conhecem podem acompanhar no texto, mas o que eu quero dizer com esse texto é o seguinte: quando a gente
é o povo de Deus de verdade, não quem diz assim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de tal igreja, não. Se você realmente serve a Deus, porque também está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E bendito serás em tal, e vem um bocado de bem-aventurança ali, mas para aqueles que realmente ouvem o mandamento e seguem, porque não adianta também de nada eu ouvir e não seguir. Então, se você ouve a ordenança do Senhor, se você medita na lei do Senhor e você observa e você tem compromisso, então a bênção virá sobre você. É instantâneo. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção ela vai lhe procurar. Por outro lado, se você ouve e não pratica, né? E você, não, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou seja lá o que for, não tem valia nenhuma, porque o que importa realmente são as nossas atitudes, né? Mas ali o povo de Israel, Deus estava com eles. Então, instantaneamente, Deus enviou um anjo com a espada desembainhada que barrou aquela insensatez de Balaão ao ponto de uma jumenta falar. E nesse momento eu pergunto a vocês aqui, será que a gente agora, o Senhor já deu ordem para um anjo, para ele estar ao nosso favor, para que quando alguém queira se levantar para nos amaldiçoar, o anjo já desembanhe a sua espada? Porque quando a gente não anda na presença do Senhor, a gente é desprotegido. Está escrito no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Então, muita gente não tem essa sombra. Muita gente não tem esse descanso, muita gente não tem proteção. Você anda no mundo espiritual, você não tem casa, você não tem arca, você não tem nada, você está descoberto. Então vem chuva, lhe pega, vem fogo, lhe pega, vem demônio, lhe pega, vem o que for, lhe pega. A sua casa ela está descoberta, ela está desguarnecida. E se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Você pensa assim, não, mas eu vou colocar uma câmera, eu vou fazer curso de tiro, eu vou comprar uma arma, eu vou fazer campanha, eu vou jejuar durante 50 dias, eu vou ficar só ouvindo música de sangue, música de fogo, eu vou colocar um bocado de Bíblia com o Salmo 91 dentro de casa. Se você realmente não fizer o que está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos não virão até você. Então, ali com o povo de Israel, e lá no final, o Balaão teve que ouvir o seguinte: contra o povo de Deus não vale praga, e contra a casa de Israel não vale encantamento. Então, quando a gente estiver realmente debaixo das asas do Senhor, colocado ali na sombra do Onipotente, se o inimigo ele tentar se levantar contra a gente, o Senhor dá ordem ao anjo e ele desembanha a sua espada, né? Então, eu acredito que na situação dessa irmã, o que é que está acontecendo? Ela está completamente desguarnecida. O anjo não foi proteger. Ela não está na sombra do Onipotente. Ela não está descansando. Então, o que virá sobre ela não é o que está escrito em Deuteronômio 28 no início, mas é o que está escrito em Deuteronômio 28 da metade para o final, que já não é mais a bênção em decorrência da obediência, é a maldição em decorrência da desobediência. Pois é, missionário, isso é muito forte. Nós temos uma coisa assim hoje no meio da igreja que é o seguinte, que é o pessoal falar assim, mas eu sou evangélico, eu sou convertido, como se isso fosse uma espécie de amuleto, de escudo, para que nada te aconteça, para que nada te atinja. Mas só que a realidade, você não precisa dizer que você é uma coisa quando você de fato é. Quando você de fato é. Por exemplo, se essa irmã aqui, a tia do ouvinte, se ela guardar a palavra, se ela observar a palavra, se ela cumprir a palavra, ela não precisa ter temor disso, né? Tem até um provérbio aqui, que está separado aqui, pedi para a missionária deixar prontinho aqui para mim, que é o Provérbios 26, 2, que diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, essa pessoa que está fazendo a bruxaria está lançando a maldição sobre a tia do ouvinte aqui. Essa pessoa está lançando a maldição. Mas se essa maldição não tiver uma causa, ela não se cumpre. Ou seja, então o trabalho, a farmaqueia, a bruxaria feita sem que aquela pessoa do outro lado dê uma causa, não vai se cumprir.
E por que ela está dizendo assim? Depois disso eu fiquei doente. E de fato eu creio que está assim. Porque a causa que ela está dando é o pecado. Ela está vivendo com um homem dentro da sua casa que não é o seu marido. E a Bíblia chama isso de fornicação. Você deitar-se com uma pessoa sem um compromisso conjugal estabelecido na forma como Deus ordena. Homem e mulher, num ato lícito e espontâneo, voluntário, de assumir um contrato de matrimônio diante de Deus da igreja. Isso é o casamento, né? Então ela não está casada com esse homem. Isso é chamado de fornicação. E aí, para piorar, ela vai aceita exercer uma atividade sacerdotal na igreja como obreira, colocando a mão em coisas sagradas, vivendo em pecado. Isso tem muita gente na igreja assim hoje, que vive em pecado, colocando a mão no que é sagrado. Aí você agrava ainda a sua situação espiritual. Aí, como se não bastasse, ela dá o apoio financeiro, o patrocínio, o aval, a abertura e a proteção para uma filha que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus, ao ponto de chegar dentro da sua casa e trazer homens diferentes para ir para o seu quarto para ter relações, né? E todo financiamento financeiro para isso. Então, só isso aí, só essas 3 coisas aí, sem ninguém fazendo bruxaria em lugar nenhum, já é uma maldição terrível. Então tem muita gente com medo de bruxaria, de feitiçaria, e não tem temor de pecar contra Deus. Eu vou dizer uma coisa, o pecado que você comete contra Deus tem muito mais poder do que qualquer feitiçaria. Eu, pastor Josué, eu não tenho medo de feitiçaria. Várias pessoas que praticam isso já me ameaçaram com feitiçaria. Eu tenho temor de pecar contra Deus. Porque se eu estiver andando conforme as diretrizes e os preceitos de Deus, nenhum tipo de maldição pode me alcançar, como está escrito assim, aqui. A maldição sem causa não se cumpre. É por isso que várias pessoas já fizeram vários trabalhos assim, não pega nada contra ele. Porque o meu temor não é de quem faz isso, de nada. Pelo contrário, eu oro para essas pessoas e digo, Senhor, converte elas. Senhor, mostra essas pessoas que elas estão no erro, abre a visão delas, dá luz a elas. Eu oro por essas pessoas, né? E quando eu vejo que a pessoa também não quer se converter, eu digo, Senhor, faz o que bem te aprover com essa pessoa que só está na terra para fazer o mal. Beleza, eu oro dessa maneira. Mas a minha preocupação é muito mais com o Senhor. Eu não tenho preocupação, não vou ficar, ai meu Deus, quem será que está fazendo? Eu vi meu nome ali na boca de um jacaré. Eu vi ali a minha blusa amarrada 300 vezes. Eu vi a minha foto enterrada na lama. Tipo, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em pecar contra o Senhor. Eu vejo um monte de crente preocupado com esse tipo de coisa, mas pessoas que vivem em pecado como sua tia. Então não adianta nada sua tia... Primeiro que esse negócio de fazer campanha, de ficar cantando 7 hinos, isso aí é uma baboseira, isso não funciona para nada. Isso é como um mantra budista, isso é como um mantra de qualquer religião pagã. Ficar repetindo a mesma coisa, isso não é campanha. Se você fazer uma campanha, ela tem que ter palavra, ela tem que ter direcionamento e oração embasada no que você está fazendo. Dizer assim, vamos cantar 21 hinos desse daqui, ficar lá cantando. Isso não tem nada a ver com campanha, isso é um mero sacrifício, como subir escada de joelho, esse tipo de coisa aí. Isso é penitência. E isso não tem embasamento nenhum. Isso é uma loucura que ela está fazendo. Agora que já é proveniente de quê? Do medo dela. Do medo que ela está de morrer, dessa coisa da bruxaria e tal, de tudo dar errado na vida dela. Só que, como você disse, já dava errado antes. Agora ela está com medo que ela está doente. E aí eu acredito que sim, essa maldição que a pessoa está fazendo, pelas provas, né, pelas evidências, que já viu o trabalho lá, eu acredito sim que está tendo efeito. Mas por que está tendo efeito? Porque tem uma causa. E qual é a causa? O pecado. Entendeu? Como foi esse dia lá na igreja, domingo, o pessoal estava botando no grupo da igreja, olha, tem um pessoal aqui fazendo rituais aqui na encruzilhada aqui próxima à igreja, o pessoal botando um vídeo, né? E a missionária estava me falando, e os irmãos, ai meu Deus, ai, ui, comentando lá no grupo da igreja. E eu disse para a missionária, o povo da igreja deveria ter temor de pecar contra Deus e não do pessoal que faz isso. Eles têm que ter temor de ficar pecando contra Deus, de ficar praticando pecado. Aí os irmãos comentando, aí vai um irmão da igreja que promoveu uma rebelião faz poucos dias. Aí ele vai lá e diz assim, se eu tivesse aí, eu expulsava tudo. Com que autoridade ele ia expulsar? A pessoa no erro, em pecado, repreendido por rebelião, aí ele vai lá dizer que vai expulsar o demônio. Não tem lógica isso, não tem sentido isso. As pessoas... Então você observa que a questão de você não ter conhecimento e agir fora do controle, fora da alçada, da jurisdição do conhecimento de Deus e sair dando tiro no escuro, não é só para as pessoas que não têm Bíblia, como essa senhora, que eu apaguei aqui, eu não botei o nome da igreja dela aqui para não causar polêmica.
né, que eu não ponho o nome de igreja, a gente não está aqui para combater a igreja, está aqui para ensinar a Bíblia. Tipo assim, não é só ela, porque lá na igreja onde eu pastorei, as pessoas pensam a mesma coisa. Você vê, eu ensino direto sobre isso. E o pessoal estava tremendo por causa da bruxaria. Meu Deus, está ali. Só que lá na nossa igreja, como em todas as igrejas do mundo, tem gente desconcertado, entendeu? Tem gente que está sentado ali desconcertado, ouvindo a palavra, e aí lá vai o irmão. Eu expulsaria, eu ia aí. Meu Deus do céu, eu não vou nem mandar um áudio para responder isso, eu vou nem perder meu tempo para responder um negócio desse. Entendeu? Porque é um desprezo missionário ao conhecimento de Deus. As pessoas hoje, escuta isso aqui, e você que está me ouvindo também pode estar assim, as pessoas hoje querem ser cristãs, querem ter as bênçãos, como a missionária falou aqui do Senhor, ser exaltado, abençoado. As pessoas querem a parte boa de tudo que Deus proporciona, elas querem, mas elas querem isso em desprezo às Escrituras. São pessoas que não querem ler a Bíblia. A maioria de vocês que estão me ouvindo aqui, eu sei que vocês não lêem a Bíblia em casa. Vocês não lêem a Bíblia, não conhecem o conteúdo da Bíblia, não gostam de orar, entendeu? A gente pode até passar uma fase de dificuldade, que não está conseguindo orar. Teve fases que eu ia orar diante de Deus, botar o joelho no chão e não conseguia nem explicar a Deus a minha causa com palavra. E chorar e dizer, Deus, o Senhor me conhece, então me ajuda. Né? Você pode passar por períodos assim. Agora, você ser um crente há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, você não conheceu o que está na Bíblia? Já imaginou eu e a missionalidade vir para aqui, para um quadro como esse, de aconselhar as pessoas a não conhecer a Bíblia? É por isso que você que escuta a rádio e vê programa evangélico, você vê que tem um monte de programa, como eu já ouvi, e quando eu estou dirigindo, eu sempre ligo a rádio, na esperança de ouvir uma palavra, e são raras as vezes que realmente tem uma palavra. Eu já vi dizer assim, programas evangélicos que fica dizendo um abraço para fulano, um abraço para não sei quem, nós vamos estar ali tal dia, lá não sei o quê, conversa e fala, manda abraço, o pessoal liga, aí diz assim, vamos para o momento da palavra. E eu falei aqui um dia desse, teve um programa que a palavra foram 4 minutos. 4 minutos de palavra. A palavra foi 4 minutos. 4 minutos de palavra. Eu disse, isso não foi a pregação. A pessoa leu o versículo e falou que estava no versículo. Eu fiz, isso não é uma palavra. Mas por quê? Porque as pessoas desprezam o conhecimento de Deus. E é por isso que as pessoas hoje têm falado, a bruxaria, a feitiçaria, não tem sentido isso. Não tem sentido o povo ter medo de feiticeiro, de bruxo, de bruxaria, ter medo do diabo e não temer a Deus. Não tem sentido. Vocês nunca leram Mateus 10, 28? Jesus falando assim, não temais aquele que pode matar o corpo. Ele disse, temei antes aquele, falando dele mesmo, que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Você tem que temer e tremer diante de Deus, e não de bruxaria, e não disso daí. Entendeu? Você tem que ter essa atitude de temor para com Deus. Gente, a gente tem que ter temor de pecar, de fazer o que é errado, de mentir, de enganar, de adulterar, de se prostituir, de ter inveja, de se rebelar. Entendeu? A gente tem que ter temor dessas coisas, de ser sonegador de dízimo, de ser ladrão de oferta. A gente tem que ter temor de estar no púlpito, roubando a igreja, tirando dinheiro das pessoas, enganando, fazendo show gospel, chamando artista gospel, cobrando para pregar, cobrando para cantar. As pessoas têm que ter temor disso, e não de bruxaria. Entendeu? Aí eu fico pensando, como é que será que Deus olha lá do céu, missionária? Ele olhando assim, todo mundo com medo do diabo, das pessoas que estão invocando o diabo e fazendo seus rituais. Então, eles tremendo de medo. E, com relação a Deus, estão nem aí, pecando, fazendo um monte de loucura. Esses dias teve duas rebeliões, pelo menos tentativa de rebelião na igreja, a princípio, que eu não admito isso lá. E eu estava falando para uma das pessoas que veio pedir perdão, que fez algo errado. Eu fiz a rebelião que você fez, isso é uma loucura. Rebelião é coisa de maluco. Só louco que se rebela. Só um louco mesmo. O louco pior do que todos. Pior do que o que vai usar droga, pior do que o que se prostitui, pior do que o que adultera. O maior louco é o que se rebela. É o que se levanta dentro da igreja contra a autoridade estabelecida. Esse é o maior tipo de louco que tem lá dentro. Entendeu? Então, a gente precisa ter a compreensão do que a Bíblia realmente diz para que a gente tema o que está na Bíblia. Quer dizer que eu como crente agora, aí eu vou ler um livro de magia, não vou ler a Bíblia. Está escrito aqui no livro de magia que se tiver a banda de um cuscuz com ovo, com um pedaço de galinha, um suco de goiaba e o seu nome lá, isso aí quer dizer que sua perna vai cair. Aí, meu Deus, eu achei na minha calçada um cuscuz com ovo, uma galinha, um suco, e a minha perna vai cair. Ai, meu Deus, estou com medo. Aí a pessoa vai ficar com medo agora do que está dizendo a magia, não do que está dizendo a Bíblia. Porque a Bíblia está escrito o seguinte, Deus dizendo assim, lá em Ezequiel, todas as almas são minhas.
tanto a do pai quanto a do filho. E a alma que pecar, essa vai morrer. Somente isso. Esse aí eu tenho medo. Esse aí eu tenho medo. Porque, além dele ser o único que pode decretar a morte pelo pecado, ele é o único que pode perdoar o pecado. O diabo nem pode decretar a morte de ninguém, nem pode perdoar ninguém. Como é que eu vou ter medo do diabo? O diabo, quando vem lá na igreja, que está no corpo de alguém lá que manifesta, eu digo, isso, bora, manifesta aqui. Pronto, acabou. Fica lá manifestado, de joelho. Como é que eu vou ter medo dele? Eu tenho que ter temor de Deus. Tenho que ter temor do Senhor. Temor de pecar contra o Senhor. Se eu achar um cuscuz desse, com ovo, com queijo, todo arrumadinho, limpinho, quentinho, na porta da minha casa, e eu chegando do trabalho, vou levar para dentro e vou comer. Vou orar, digo, Senhor, muito obrigado, que o Senhor manda, até o diabo obedece, e a provisão já está pronta na porta da minha casa. Chegar a comer, a missionária vai dizer, que foi isso, meu filho? Eu digo, antes de você preparar, o Senhor já preparou para mim, já mandou minha comida. Eita, Jesus. É forte, viu? Amém. Eu vou só ler aqui um texto que está em Mateus 23. Isso aqui é Jesus falando, viu? Mateus 23, 23. Que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. O que Jesus falou aqui foi o seguinte, sobre aqueles fariseus que estavam ali naquela época que Jesus esteve aqui na terra. Ele disse o seguinte: vocês são hipócritas, porque vocês têm o maior cuidado em dar o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Muito bem, vocês deveriam dar o hortelã, dar esse dízimo. Mas vocês negligenciam a misericórdia, a justiça e a fé. Então, vamos analisar aqui o que Jesus falou que são os preceitos mais importantes da lei: misericórdia, justiça e fé. Primeiramente, vamos falar a respeito da justiça. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser farto. Então, quer dizer que a gente deve procurar a justiça. Porque tem muita gente que quer servir a Jesus, quer servir a Deus, mas ele não se importa com a causa da justiça. Ele não está nem aí. Se alguém estiver sofrendo uma injustiça perto dele, ele não tenta alertar aquela pessoa. Se alguém estiver cometendo uma injustiça, ele não tenta falar. Se ele mesmo estiver cometendo uma injustiça contra alguém, ele não fica preocupado. Eu tô cometendo uma injustiça contra meu irmão da igreja. Ele não fica preocupado com isso. Ele não tem preocupação em ser justo. E as pessoas que não usam da misericórdia? Ele vê alguém passando fome na igreja, ele vê alguém do lado dele passando fome, passando necessidade, e ele não tem misericórdia. Alguém erra com ele e alguém vai pedir perdão a ele, ele não perdoa. São pessoas que não têm misericórdia. E, por último, são pessoas que não têm fé. Então, Jesus, ele vê tudo, ele escuta tudo, mas ele não tem fé. E quando não se tem fé, nem o próprio Jesus pode realizar milagre no local. Então, tem culto que você diz assim, não existe mais milagre, Jesus não expulsa mais demônios, Jesus não cura. Na verdade, é o povo que não tem fé, porque Deus é o mesmo, né? E Jesus falou o seguinte: vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. A respeito de quê? Do dízimo. E aqui vem um ponto, né, que é outra história, que as pessoas falam que o dízimo é só do Antigo Testamento. Mas Jesus falou que deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então é o seguinte: Deus, ele quer receber o seu sacrifício de dízimo, de oferta, seja lá do que for. Mas primeiro você observando os princípios da lei. E Jesus falou mais: quando a gente age dessa maneira, a gente é hipócrita, porque a gente coa um mosquito e engole o camelo. O que quer dizer isso? Um mosquito é pequenininho, a gente pode engolir um mosquito, mas um camelo é impossível a gente engolir. Só que ele falou assim que as pessoas elas não conseguem engolir um mosquito, mas o camelo ele aceita. Então significa o seguinte: coisas enormes, pecados grandes, deixa passar, besteira. Não tem problema não, eu vivo com um homem sem ser casado, é besteira. Eu permito que minha filha faça dentro da minha casa um ambiente de pecado, mas isso é besteira. E outras coisas que ele não relatou aqui, que provavelmente pode acontecer, isso é besteira. Mas agora está preocupado com esse mosquito, que é o quê? Que é uma feitiçaria de uma pessoa de fora. Então, como o próprio Jesus falou, a gente precisa de realmente se preocupar em observar a justiça,
a fé e a misericórdia. E não ficar preocupado com, meu Deus, o trabalho de uma pessoa ou o trabalho de outra pessoa. Pelo contrário, a gente precisa ter um relacionamento direto com o próprio Deus, que o Senhor Deus é quem vai nos dar escape e livramento. Pois é, missionário. É até sobre isso que eu vou falar aqui, esse terceiro ponto, que é a questão de querer envolver a família toda numa campanha, né? Você reunir todos os seus familiares que são crentes para ficar cantando hinos da harpa, 7 vezes, 14, 21. Olha o que Jesus fala sobre isso lá em Mateus, capítulo 6, e o versículo 5. Jesus não vai estar falando especificamente de hino da harpa, porque não existia isso na época, mas ele vai estar falando da ritualística, da prática. Olha o que ele diz. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora teu pai que está em secreto. Teu pai que te vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, Jesus está falando justamente da prática da oração dos fariseus, que era nas praças, para as pessoas verem, e era uma repetição. Eles repetiam a mesma coisa. Para dar muito tempo, para dizer assim, caramba, olha como eles oram. Estou orando aqui 3 horas, mas só que era 3 horas de palavra repetida. Então Jesus disse, não, vocês não podem orar como essas pessoas, vocês têm que se trancar no quarto, fechar a porta, e vocês não precisam ficar usando de vãs repetições, porque aqueles homens eles são presunçosos. Eles ficam presumindo que Deus vai atender a eles, porque eles ficam repetindo, falando muito tempo. Isso é presunção, e Deus não vai atender eles por isso. Então, dentro desse espectro aqui, do que Jesus está tratando aqui, que Deus não vai atender uma pessoa porque ela está fazendo um tipo de sacrifício, um repeteco, ou até apresentando às pessoas o que ela faz, ele fala, não, você tem que se trancar e orar. A respeito disso, a gente vê que em algumas linhas de igreja, toda vez que você tem um problema espiritual, né, um programa é falar um computador, toda vez que você tem um problema espiritual, as lideranças dessas igrejas ensinam que você deve fazer uma campanha, né? E quando você pensa em uma campanha, né, que é um termo militar, você entende que vai ser uma batalha e tal. E entende-se que se é uma batalha espiritual, as pessoas de lá, por exemplo, fariam feitiçaria, farmaqueia, bruxaria, você ia fazer do outro lado o que? Oração, repreendendo aquele mal, orando para que aquelas pessoas se convertam. Não, aí você chega lá, o que é a campanha? Todo mundo ir com a harpa na mão e ficar cantando 21 vezes aquelas músicas, por exemplo. Uma campanha, 21 hinos de sangue. Taranã, taranã, vai. Durante 7 dias, ou 21 hinos durante 21 dias. Olha que penitência. E você vê que não tem nenhum resultado, porque a sua tia está doente, está piorando. Então você observa que não tem resultado. Então isso é sem sentido. Todos vocês que elaboram esse tipo de campanha, vocês não estão fazendo nada. Espiritualmente não está se movendo nada. Alguém vai dizer assim, pastor, o senhor não sabe de nada, eu já obtive vitória e tal, porque eu fiz isso. Não, você obteve vitória, se você obteve, foi pelo que a missionária falou aqui, pela fé. A vitória é pela fé, a salvação é pela fé, o mundo espiritual se move pela fé. Não foi pela penitência que você pagou, cantando os 21 hinos santíssimos da harpa, né? Porque tem gente que pensa que na cabeça dele, os únicos hinos que Deus criou e que Deus aceita da harpa. Tem várias letras da harpa que tem heresia escrito. Tem um louvor da harpa que eu gosto muito, que eu canto, que ele tem heresia escrito. Ele vencidos os combates, se eu não me engano. Eu gosto muito que fala, não temas tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Eu gosto. Aí tem uma parte que diz assim, patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Aí, se eu não me engano, é a última estrofe que diz assim, lá no céu não hás de ter recordação dos combates que sofreste por amor. Essa estrofe eu mudei para cantar na igreja. Porque você vai ter memória de tudo que você viveu. Você não vai ter recordação. Existe uma doutrina que prega que quando você é salvo, você não lembra de nada lá no céu. E olha o argumento que eles dizem, porque você ia chorar muito sabendo que seus parentes foram para o inferno. Que baboseira. A gente está aqui na terra hoje. A gente tem vários parentes que não servem a Deus. E a gente dentro da igreja, quando o Espírito de Deus começa a se mover, a gente sente a alegria inexplicável ali. Imagine você fora do seu corpo de carne, na glória, com Jesus do lado dele. Você vai estar se importando com isso. Cada um fez sua escolha.
Entendeu? Aí eles usam esse argumento e dizem que você vai ter que ir sem lembrar de nada. Se você não lembrar de nada, você não vai nem saber porque você foi salvo. Você não vai saber porque você foi salvo, não vai ser uma vitória, você não vai entender porque está recebendo um galardão, você não vai entender nada. Chega no céu, quem sou eu? Onde eu estou? O que é isso aqui? Não, nós não podemos lhe dizer nada. E porque você pode ficar triste se eu contar a sua vida. Então, sua memória foi apagada. É o quê? MIB, Homens de Preto, que botavam luz assim, apagava a memória da pessoa? Entendeu? Não tem sentido, gente. É uma loucura. E esse hino da harpa fala isso. Então as pessoas mistificam que a harpa é algo poderoso e se você abrir a harpa, o demônio já corre. O diabo só corre de um tipo de pessoa. Eu vou dizer aqui agora para você. O diabo só corre das pessoas que tem a marca do sangue do cordeiro na sua fronte. Aí você diz assim, pastor, mas aí ninguém tem como saber. Tem. Não tem como ninguém da terra saber, mas no mundo espiritual tem. E quem são as pessoas que recebem essa marca? Os que verdadeiramente entregaram a vida para Jesus. Os que vivem a verdade, pregam a verdade, andam na verdade, os que falam a verdade, os que são retos de coração, os que praticam o bem e aqueles que quando pecam, pedem perdão pelos seus pecados e aqueles que oram na sinceridade do seu coração. Desse tipo de gente o diabo sabe quem é. Já citei várias vezes aqui, já contei vários testemunhos. Isso me impactou muito durante a minha juventude. Logo no começo do ministério pastoral, tinha um rapaz que ele gostava de ir para a nossa igreja, porque a gente tinha um estúdio lá dentro da igreja, e tinha vários instrumentos, e era um jovenzinho, né? E os jovens gostam de instrumento, de guitarra, bateria, essas coisas. A gente tocava lá e esse rapaz ia para lá, e ele gostava de ver a gente ensaiando, né? E aí ele ia para lá e ele fez amizade comigo, só que ele era de uma outra denominação, né? Que se utiliza dessas práticas aqui que eu falei, das campanhas, dessa maneira aí. E aí, uma vez ele chegou no culto lá, e na metade do culto, já do meio pro fim do culto, e falou com o irmão lá no ouvido do irmão, o irmão veio falar no meu ouvido, falando que ele estava me chamando gentilmente, que a mãe dele estava com um problema grave. E eu falei pro obreiro, disse, não, fale para ele que eu só vou no final do culto, que eu não posso sair daqui e deixar o culto no meio para atender ele. Aí tá bom, ele ficou lá esperando. E eu saí com ele e fui lá expulsar o espírito da mãe dele, né? Já falei esse caso aqui na rádio. Aí depois a fama correu do pessoal, que disse, ó, o pastor daquela igreja expulsa o demônio. Aí o pessoal ficou comentando isso dessa igreja. Aí um outro membro dessa igreja, ele manifestou e quebrou tudo dentro da casa dele. Destruiu tudo lá, começou a quebrar tudo lá. E aí a mulher dele, né, falaram para ela, e ela me ligou e disse, o senhor é o pastor Josué? Sou o pastor Josué. Pastor, por favor, em nome de Jesus, eu peço encarecidamente, vem aqui na minha casa, meu marido está possuído, ele quebrou tudo aqui. E a gente já chamou aqui os obreiros da nossa igreja, já vieram diácono, já vieram presbítero, só não veio o pastor, mas ninguém expulsou. E ele está aqui. E eu estava ouvindo a gritaria lá, ele mesmo endemoniado lá, né? Gritando, dá para ouvir pelo telefone. Eu disse, tá certo, eu vou sim, em nome de Jesus. Eu vou só chamar aqui 2 varões aqui para ir comigo, daqui a pouco eu chego aí. Quando eu falei isso, chamei meu irmão lá, pegou o carro dele, a gente foi, se dirigiu à casa dessa irmã. Quando eu cheguei lá, eu falei, será que é essa casa mesmo aqui? Eu acho que não é não, esse endereço aqui, porque não tem barulho, não tem nada. E quando eu tava no telefone, eu ouvi o cara gritando lá, jogando as coisas lá e tal. Aí, não, é esse endereço, vamos bater palma. Aí bateu. Aí ela rapidamente saiu, disse, é o pastor Josué e tal. Sou eu e tal. Ela, olha, pastor, ele tá aqui. Quando eu tava falando com o senhor no telefone, que o senhor disse que ia vir, ele ficou quieto e dormiu. Eu fiz, foi, irmã. Foi, ela, então não precisa mais não, pastor, pode ir. Aí eu já ia embora para casa, né? Quando ela falou isso, eu falei, tá bom, então resolveu. Só que aí algo dentro de mim assim, não, vá lá dentro ver ele. Aí eu, peraí, irmã, a senhora poderia deixar eu entrar pra ver ele lá e tal? Pode, pastor, entre. Eu entrei, gente, tudo quebrado na sala, o centro quebrado, o rack virado. A casa, um chiqueiro, gente, tudo sujo, sabe? Tinha coisa no teto que eu achava que era algodão doce, era teia de aranha, sabe? Lá assim e tal. E ele lá deitado, num colchonete assim amarelo, que tinha a marca assim do grude dele assim. Tava lá e lá no chão. E aí eu olhei, eu fiz, ele tá dormindo mesmo. Na mesma hora o Espírito Santo fez assim, dentro da minha mente, fez, ele não tá dormindo, dá um comando pra tu ver, ele tá te enganando. Eu fiz, bora Satanás, deixa de brincadeira aqui, deixa de me enganar aqui. Em nome de Jesus, leve esse corpo amarrado pra sala. Na hora que eu falei isso, gente, ele veio pra cima assim, saiu manifestado igual uma cobra no corredor da casa e ficou na sala, amarrado lá. E aí por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, lembra que eu falei pra vocês que o diabo sabe quem é quem no mundo espiritual?
quando ela falou comigo no telefone, ele estava lá quebrando tudo. Quando eu disse, eu vou, eu estou indo, ele parou. Ele parou porque ele sabia quem eu era. O diabo não precisa ouvir a ligação, ele está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Ela falando. Quando eu disse, eu vou, aí ele fez, eu vou ficar quieto, porque aí eu me faço que estou dormindo, ele vai embora e eu continuo fazendo. Porque se ele vier, aí eu não vou poder fazer nada. Mas antes tinha ouvido obreiros lá e ninguém expulsou. Aí fui lá, já falei aqui várias vezes, a gente foi lá, expulsou e tal. Expulsou o demônio lá do cara. E depois ele foi lá para a igreja, né? Então o diabo sabe quem é quem. Não adianta você vir com essas ideias de campanha, de botar a família toda. Você pode botar aí 70 pessoas. Se a sua família for grande, tiver aí 70, 80 pessoas, você pode botar todo mundo aí, que não vai ter resultado nenhum. O diabo sabe quem é quem, gente. Tá lá em Atos 19. Tô cansado de falar essa passagem aqui no programa missionário. Os 7 filhos de Seva, de um judeu lá, que se dizia exorcista, e os filhos dele se diziam exorcista ambulante, expulsando demônio, foram expulsar um demônio lá e disseram, saia em nome de Jesus a quem Paulo prega, porque Paulo estava famoso na cidade, o que Deus fazia através da vida de Paulo, a fama de Paulo correu, e o povo falou que Paulo expulsava o demônio, e eles foram usar, né, dizer assim, acho que se eu falar o nome de Jesus e de Paulo, vai dar certo. Aí eles falaram, saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio fez, o quê? Ele disse, esconjuro-vos, né? Até o termo que ele usou lá não era muito de acordo com o povo de Deus, não. Aí, o demônio olhou assim e fez, peraí, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, vocês são quem? Eles não eram conhecidos no mundo espiritual. Você tem que ser conhecido no mundo espiritual. Entendeu? Por exemplo, quando essa mulher, essa vizinha, ela sentisse um ódio e fosse fazer um ritual para uma pessoa de Deus, que é conhecido no mundo espiritual, um servo de Deus que tem a marca do sangue do Cordeiro, quando ela fosse fazer isso aí, eu tenho certeza que os espíritos, se ela fosse uma pessoa muito desenvolvida, a ponto de ouvir os espíritos iam dizer, não vai dar certo, não vamos fazer, não adianta. Os espíritos iam falar isso, né? Se ela fosse uma pessoa que ouvisse. E aí ela ia encerrar, não ia querer fazer o trabalho, ela ia querer amizade. Como os filisteus fizeram amizade com Isaac na terra de Guerá. Os filisteus foram contra ele com todo o seu paganismo e disse, não adianta, é melhor fazer amizade com esse homem do que estar contra ele. Entendeu? Então, ela ia se levantar para fazer isso e os espíritos diziam, não faça. Acabou. Mas como ela vive em pecado, como ela vive toda errada, quando a mulher disse, eu vou fazer, os espíritos dizem, faça rápido que eu estou com sede para pegar ela. Faça rápido. Então, todos os crentes que estão me ouvindo agora, que vivem em pecado, vocês vivem em pecado, se a pessoa acender meia vela e apresentar um espírito, o diabo vai lhe destruir. Ele vai acabar com você. Todos vocês estão vivendo em pecado. Agora, se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, que anda em santidade, que é temente a Deus, ainda que peque, porque todos pecam, mas que pede perdão pelo seu pecado, porque existe uma coisa entre pecar e viver na prática do pecado. Pecar, quer dizer, você errou agora e pediu perdão, não está fazendo mais. Viver na prática é todo dia, toda hora, todo momento. Ainda que você seja essa pessoa, quando a pessoa se levantar lá, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Ela está perdendo tempo na vida dela fazer isso. Não adianta nada. É como a missionária leu, o primeiro texto que ela leu. Contra o povo de Deus não vale praga nem encantamento. O Salmo 91 é muito claro. O Salmo 91 é para todo servo e serva de Deus que realmente anda na presença de Deus. O problema hoje é que nós temos uma geração de pessoas, inclusive até pastores, que vivem no pecado, vivem no adultério, na safadeza, dizendo que é crente, e tome os bruxos a fazer macumba e pegar em todos eles. Tome eles a fazer macumba. Aí o povo diz, porque pega. Não pega. O problema é que tem pouco crente. Né? Tiveram pessoas que já fizeram isso para nós e que depois pedem perdão, depois que é oração, depois que é para a igreja. E eu recebo com o maior carinho. Vamos servir a Deus. Sai desse engano. Entendeu? Então a gente precisa ter essa compreensão aí. Essa ritualística de 7 hinos, isso é baboseira. Isso não tem poder nenhum contra isso. Né? Se tiver fazendo alguma demanda que você tem que dizer para sua tia, se ela for ouvir aqui o programa, a primeira coisa que ela tem que fazer antes de tudo é abandonar o pecado, é consertar a vida dela com esse homem, é cortar as permissões e o patrocínio para o que a filha dela promove dentro de casa, e ela renunciar a esse cargo de obreiro para de botar a mão no que é sagrado em pecado. Pronto, se ela fizer isso aí, já é um primeiro passo. Aí o segundo passo, depois que ela fizer isso, é ter uma vida consagrada. Aí o terceiro passo, que eu acho que só esses 2 já é suficiente, mas se precisar o terceiro passo, é ela orar agora, porque ela vai ter autoridade para poder repreender isso.
Para você repreender demônio, para você repreender macumba, você tem que ter autoridade. Você acha que você vai o quê? Na força física, dar tapa, trocar tapa? Não adianta, você não vai fazer. Os 7 filhos de Israel foram tentar pegar o demônio na força, levaram uma surra. Entendeu? Não faça isso. Só para fechar aqui, para mim fazer as últimas considerações dela, mas só para fechar essa parte aqui que eu falei, tem um rapaz aqui que foi da igreja que ele falou que estava morando numa casa com os rapazes e tinha um rapaz lá que fazia feitiçaria. Aí ele pegou e foi comer as coisas que ele tinha separado para o espírito. Ele foi comer lá. Quando ele foi comer, ele disse, eu vou comer mesmo. O pessoal, rapaz, não come isso, que é do espírito tal. Não come. Ele falou, não, eu vou comer, eu tô com fome. Isso não vai dar certo. Ele foi e comeu. E aí aquele rapaz, quando chegou, incorporou a entidade nele, a entidade tentou matar ele lá dentro. E aí o pessoal tirou e ele fugiu. E a entidade incorporada disse, um dia eu vou lhe matar. E esse rapaz morreu atropelado. Posteriormente. Então, quando você não tem autoridade, que você se mete a fazer alguma coisa, você vai arrumar um problema para você. Você precisa ter autoridade. O mundo espiritual não é igual ao mundo físico, não. O mundo espiritual não é igual ao mundo físico, não. É totalmente diferente. No mundo físico, você suborna o juiz, você suborna o policial, você faz injustiça, é tudo injusto, é tudo errado, é tudo com casadinha assim. No mundo espiritual, o negócio é certo. É o certo pelo certo. Se você tem autoridade, você faz. Se você não tem, você se arrebenta. É assim que funciona. É verdade, né? Até mesmo lá na terra do Egito, na última praga, né, quando o povo já estava indo embora daquela terra, qual foi a ordem que Deus deu? Colocar sangue no umbral da porta. E houve choro na casa de todos aqueles que não tiveram sangue no umbral da porta, porque o filho primogênito deles morreu. Inclusive, o filho do faraó, né? Porque o anjo da morte passou ali e, como o pastor aqui falou, a gente tem um olho carnal, né? A gente não consegue ver uma parede, por exemplo. A gente não consegue ver do outro lado da parede. A gente não consegue ouvir o que uma pessoa está falando de longe. Mas os espíritos, eles não se detêm à parede, não se detêm à madeira, não se detêm a nada, né? É outra dimensão. Então, o espírito da morte, ele foi passando à meia-noite, mas ele não pôde matar nenhum dos primogênitos que tinham sangue no umbral da sua porta, né? Mas, como aqui o pastor falou, que nesse mundo que a gente vive existe injustiça, existe privilégios, né? Existe isso. Só que lá foi o contrário. O filho de Faraó também morreu. Então lá não tinha, vou respeitar porque é o filho de Faraó. Ele é amigo do juiz, eu vou respeitar. O espírito, ele só respeita quem tem o sangue no umbral da sua porta. E onde é o nosso umbral da nossa porta? Como o pastor falou, é aqui na nossa fronte. Então, o espírito, se ele vier até você e ele vê que você está marcado com o sangue de Jesus, ele não pode nada contra você. Não vale praga, não vale encantamento, não vale absolutamente nada. Porque a bênção que está sobre você é o que vai realmente reger a sua vida, porque foi o Senhor que determinou isso, né? Então, como o pastor aqui falou, a gente deve muito mais temer a Deus e pedir a cada dia, Senhor, coloca sobre mim a marca do teu sangue. Senhor, coloca sobre mim, Jesus, o teu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue, Deus, perpétuo, Deus, como uma aliança, um caminho novo e verdadeiro. O Senhor coloca sobre mim agora, Jesus. E me limpa e me lava de todo pecado, de toda injustiça, de tudo que eu fiz de errado. E aí o Senhor vai perdoar todos os seus pecados. Ainda que você tenha cometido o maior pecado do mundo, o sangue de Jesus tem poder para lhe perdoar. E aí você pode continuar sendo esquecido aqui na terra, você pode continuar sendo um Zé Ninguém aqui. Mas para Deus e para o mundo espiritual, você vai estar marcado com o sangue de Jesus. Ô, glória, missionária. Eu senti aqui, viu? Quem está em casa aí também sentiu. Eu recebi isso aqui. E, de fato, eu encerro dizendo para vocês que o sangue de Jesus não vai estar sobre a vida de todos aqueles que vivem deliberadamente em pecado. O sangue de Jesus vem como moeda para pagar pelo pecado do pecador, para remi-lo, para limpá-lo, salvá-lo do pecador arrependido que reconheceu o pecado. Para quem vive deliberadamente no pecado, o sangue de Jesus não tem poder nenhum. Não resta sacrifício, como diz Hebreus 10. Pode ler a sua Bíblia. Abre em Hebreus 10. Diz que não resta sacrifício para quem vive voluntariamente no pecado. E hoje o que a gente mais tem na igreja evangélica são pessoas vivendo no pecado, inclusive pastores. E aí eles ficam abrindo a boca e falando do sangue de Jesus. Essas pessoas não deveriam nem abrir a boca para falar nesse sangue.
porque sangue não tem poder contra eles. O mundo espiritual é totalmente diferente. Aqui, se você for amigo do promotor, do juiz, do político, você faz a casadinha, faz assim, dá um jeitinho, dá um suborno, resolve. O mundo espiritual não tem isso. Vai morrer juiz, vai morrer promotor, vai morrer grande, vai morrer pequeno, vai morrer todo mundo e vão ser sentenciados de acordo com a lei do Senhor. Não tem suborno, não tem engano, não tem casadinha. É o certo pelo certo do mundo espiritual. Entendeu? Você pode ser rico, desembargador, amigo desse, daquele. Quando morrer, se você não tiver a marca do sangue, os demônios vão levar você para o inferno e acabou. Acabou, você vai para o inferno. E se quando morrer você for uma pessoa que era um Zé Ninguém, no outro momento final da sua vida, entregou a vida para Jesus ali, vai para a glória. Acabou. É assim que funciona. Me lembro uma vez que os irmãos da igreja missionários foram fazer obra num lugar, lá no local que eles estavam inseridos, né? E aí, como é periferia e tal, tem boca de fumo aqui, tem boca de fumo ali, os meninos vinham passando de moto à noite, aí o pessoal da Rotan foi e veio com aquela moto lá e abordou os irmãos da igreja, né? E aí todo mundo saiu para olhar assim, para ver. Para aí, não sei o que e tal. Parou os irmãos, botou o pessoal na parede, né? Enfim, tava lá fazendo o trabalho dele, mas depois que eles identificaram que aquele menino não tinha nada a ver com isso, né? Pessoas bem vestidas, pessoa com a Bíblia ali e tal. Aí ele, não, quero abrir sua bolsa aqui. E fez o irmão abrir a bolsa assim, tirar seus pertences pessoais na calçada, totalmente sem sentido, né? E ele abusando da autoridade que ele tinha na terra, né? Isso não é uma abordagem policial, isso é uma humilhação, humilhar a pessoa. E botou tudo na calçada assim, aberto, né? E ainda ficou criticando, né? Porque o irmão tava com um produto lá de creme de cabelo, creme para as mãos. E ele fez, tu é o quê? Cabeleireiro, não sei o quê e tal. O irmão fez, não, isso aqui eu uso para mim e tal. Falou lá. E aí eles fizeram aquilo ali. E todos os vizinhos olhando, eles usando, além da autoridade que eles tinham na terra. E aí quando eles terminaram de fazer a abordagem, o irmão disse assim, você terminou? Ele fez, terminaram. Ele fez, agora eu vou fazer a minha parte, posso? Aí o cara olhou assim, da Rotan fez o quê? Ele fez, você usou sua autoridade, vou usar a minha agora. Deixa eu orar aqui pela vida de vocês. E aí ele começou a orar pelos policiais da Rotan e um policial começou a chorar. Ele começou a chorar e ele disse assim, eu sou afastado do caminho, tal, sou afastado. Eu era da igreja tal, não sei o quê. Fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus aqui. Eu senti, ele foi ler um versículo para ele. Leu o Salmo 91. Disse que a segurança não estava numa pistola, não estava no fuzil. Estava no Senhor. E começou a pregar para ele lá, né? E ele disse, meu irmão, ore por mim que eu vou voltar para o caminho, né? E ali todo mundo vendo aquilo na rua e foi uma coisa muito linda. Ou seja, o policial usou a autoridade que ele tinha no mundo físico e o irmão usou a autoridade que ele tinha no mundo espiritual. E o policial, lógico que ele não era bandido, não achou nada, mas ele repreendeu aquele mal que estava oprimindo aquele rapaz ali e ele sentiu a presença de Deus ali, daquele policial. Então, a gente só vai ter efetividade no que a gente faz se a gente tiver autoridade para assim exercê-lo. Entendeu? Não adianta. Você pode até ser consagrado no ministério, que foi sua mãe que lhe consagrou a pastor, sua tia, você é amigo do cara que lhe consagrou, você pediu para ele consagrar. Tudo bem, você foi consagrado por um homem, mas você não tem autoridade. A autoridade vem quando vem do alto sobre você. E aí o homem da terra, ele confirma a missão, a consagração. Só isso. Então o que você pode fazer aí, meu filho, é pegar o corte aí do quadro Socorro Vem do Alto e mandar para sua tia. Bote todo mundo da sua casa para ouvir isso aí. E aconselho as pessoas que não se envolvam nisso aí, porque até as pessoas que não têm nada a ver, né, entrando nesse tipo de coisa aí, tendo também brechas espirituais provenientes do pecado na sua vida, essas pessoas vão se arrebentar também. Inclusive você que é novo convertido, não é nem para estar aí fazendo nada aí nesse meio. É para você sair desse negócio aí. Não participe, fale com ela, diga que não vai, pronto, acabou, mostra isso aí. Você fala que não vai, se ela pergunta assim, por que você não vai? Diga, escuta aqui esse pastor que ele vai estar explicando. Eu enviei o caso da senhora para a rádio. Tá tudo anônimo, ninguém falou o nome, ninguém tá expondo nada, mostre para ela. E aí se ela for humilde, ela reconhece. E aí ela toma uma posição na vida dela, eu tenho certeza que o Senhor vai defender ela, se ela se arrepender e se ela buscar o conserto para a sua vida, tá bom? Pessoal, esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, tá? Exibido aqui na 100.5, para você que chegou depois, esse aqui é o programa A Última Chamada. Você que estava gostando, diz, pastor, eu perdi. Não, você vai se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. Inscreva aí no buscador do YouTube, RBT Plus. Você se inscreve, tá? E aí você vai estar acompanhando aqui essa programação, esse quadro todinho e outros tantos quadros que a gente respondeu aqui, outros tantos ouvintes aqui
perguntas assim maravilhosas, né, de coisas que as pessoas vivem, que traz didática, ensino para nós. Você vai poder estar acompanhando. Se inscreva lá no canal, ative as notificações, comente, dê like lá. Às vezes o vídeo tem lá 300 e poucas visualizações, 400, aí tem tipo 30 likes, tipo, não faz sentido. Você dá o like lá para mandar para pessoas de outro estado, entendeu? Se inscreva, dê like, comente, tá bom? E pega o WhatsApp do programa, 839-9105-6834, DDD 83 da Paraíba, 839-9105-6834. Esse aqui é o WhatsApp do programa. Ele é a chave Pix para você enviar sua oferta e ajudar a manter a programação no ar. E também para você enviar seu pedido de oração, para você falar conosco, tá? Você que é de João Pessoa, que quer visitar a nossa congregação, você pode falar com a gente por aqui também, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, no mais é isso aí. Vou fazer aqui um intervalo rapidinho aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com a palavra aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então fica aí com esse louvor, tá certo? Colocar aqui esse louvor aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? Estamos de volta aqui. Vamos aqui rapidinho na palavra, lá em Juízes capítulo 7, que diz assim, 7,16, Juízes 7,16 diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Só até aqui. Queridos, eu lendo só esse versículo aqui, muitos de vocês estão em casa não entenderam, né? Mas se trata da história aqui de Gideão, que muitos de vocês sabem, outros não, né? Tem gente lá na igreja que ainda não sabe quem é Gideão. Já preguei acho que umas 10 vezes sobre Gideão. Esse contexto aqui trata da história de Gideão, onde o povo de Deus na época de Juízes, quando não existia a monarquia ainda, estava sendo escravizado pelos midianitas, sofrendo muito. E aí Deus queria libertar o povo, porque o povo estava clamando, e ele levanta Gideão para libertar o povo do poder dos midianitas, né? E tinha mais de 100 mil pessoas com eles, com os midianitas. E Deus falou que ia libertar o povo através de Gideão e 300 pessoas. E é absurdo você primeiro pensar assim, peraí, lá tem mais de 100 mil pessoas e Deus vai pegar e botar 300 homens para lutar contra 100 mil. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é essa aqui que eu estou falando para vocês aqui. Juízes 7,16 que diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nele. Preste atenção, gente. Deixa eu contextualizar você para você entender o que é que eu vou ministrar aqui brevemente para você. Deus promete que vai libertar uma nação. Uma nação, gente. Uma nação, você sabe, são várias pessoas. Ele vai libertar uma nação que está sob o poder, a escravidão de outra nação, de outro povo que vem lá e escraviza, oprime, né? E Deus promete. E aí você imagina o quê? Vai ter o quê? Uma guerra, então. Vai ter uma guerra. Como Israel, por exemplo, hoje está guerreando com Gaza. Mas não, o que aconteceu foi o seguinte. Deus disse para Gideão: não, você vai só com 300 homens. Aí, beleza, já é absurdo. Mas olha o que ele diz aqui, no verso 16, 7,16. Olha as armas. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, né? Ou seja, dividiu em grupo de 100, 100, 100, 100. Olha as armas que eles tinham, em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombeta, pra você tocar, soprar a trombeta. E, o que mais aqui? Cântaros vazios. Ou seja, um jarro de planta vazio, com tocha nele, com a tocha de fogo dentro do jarro vazio. Olha a arma que esse povo foi pra guerra. E quando você vai ler a Bíblia assim, quando você para ler a Bíblia assim mesmo, que você vai meditar, né? Porque todo mundo lê, prega e tal, e não entende o que está sendo falado. Aqui está escrito que Deus foi lá libertar uma nação de um poder inimigo, uma nação com mais de 100 mil pessoas lá do outro lado, muito mais de 100 mil. E aí o que eles tinham na mão, Deus disse que é só com 300 pessoas, 3 companhias de 100, e as armas deles são buzina, corneta, trombeta e vaso de planta dentro, um vaso de planta vazio com uma tocha de fogo dentro. Olha as armas que eles têm. E é sobre isso aqui que eu queria ministrar aqui para vocês brevemente. Deus colocou essa palavra aqui no meu coração quando eu estava aqui no estúdio, fazendo aqui a programação. Eu ia pregar outra coisa totalmente diferente, mas quando a missionária estava respondendo que o quadro socorro vem do alto, quando a gente estava aqui transmitindo, que a missionária estava ministrando, Deus me deu essa palavra aqui. Preste atenção. Para Deus promover o livramento, para Ele cumprir o que Ele fala,
para ele realizar o seu feito, para que Deus possa mudar uma situação, mudar uma trajetória, mudar. Deus não precisa de absolutamente nenhuma ferramenta usual, habitual humana. Como assim? Quais ferramentas de guerra nessa época? Espada, escudo, cavalo, né? Então, Deus poderia usar esse meio? Poderia. Ele é Deus. Ele poderia usar um monte nos cavalos. Bote o número de equivalência. 100 mil contra 100 mil. Um exemplo. Tal. Prepare isso, prepare aquilo. Deus poderia usar todos esses meios para promover isso aí. Ele poderia. Mas só que Deus também pode pegar coisas totalmente insignificantes dentro do contexto de guerra. Uma buzina. Até que o pessoal usava buzina na guerra, mas só para dizer ataca, tal. Uma buzina. E você pegar um vaso de planta, um cântaro, de botar água. Nessa época era. É como se fosse um vaso de planta hoje. Pega um cântaro, bota uma tocha de fogo dentro e sai com ele. Você pode ir pra guerra e com essa quantidade de gente, com esse punhado de pessoas, você vai vencer. Aí ele vai lá e faz. E aí acontece uma libertação de uma nação. O que é que eu tô querendo transmitir aqui de início para vocês? É que o Deus que a gente serve, missionariedade, e ouvintes que estão em casa, ele tem múltiplas possibilidades de realizar o que ele promete. Às vezes a gente, na nossa ânsia de querer resolver muitas coisas, a gente fica ali, até como a missionária falou aqui, ali na incredulidade, sem acreditar que Deus pode fazer algo. E eu falo até de mim também. Porque tem situações que eu entro, e lutas que eu entro, que eu digo assim, não tem condição de eu vencer aqui. Porque eu olho o tamanho do meu adversário e eu olho a minha estatura. E também olho as ferramentas que eu tenho. Eu digo assim, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer com o que eu tenho aqui na minha mão? Não tem condições de eu vencer. Mas só que aí, quando a gente olha para uma passagem como essa aqui, quando a gente vê esse contexto aqui, que Deus dá vitória a uma nação, o pessoal carregando fogo dentro de um vaso de planta, com a buzina na mão, você diz, Deus pode fazer tudo. E o que eu quero trazer aqui nessa noite, para muitas pessoas que estão me ouvindo, que estão desanimadas da sua fé, incrédulas, achando que não tem mais possibilidade de dar certo, eu vou dizer para você, você precisa voltar a ler a Bíblia. Você precisa estudar as Escrituras, porque Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé de muita gente está minguando hoje por causa do tipo de pregação que a gente tem. As pessoas não estão pregando a palavra e, consequentemente, você não tem fé, porque a fé só vem por ouvir a palavra. E tem muita gente na internet, para ficar famoso, pastores, dando testemunho mentiroso para ficar famoso, e as pessoas vão ouvindo. E aí nunca acontece com ele ou com ela aquilo, e a pessoa começa a ficar incrédula. Mas quando você olha para a situação de Israel, na época de Gideão, e que você vê que Deus promete libertar uma nação. Se você é o rei, o presidente de uma nação, e Deus diz assim, por exemplo, o presidente do Brasil, eu vou libertar o Brasil, tal. Você imagina o quê? O exército, as forças e tal. Aí Deus diz assim, não, vou libertar o Brasil com 300 homens, que eles são moradores de rua, eu vou dar para eles uma buzina e um cântaro com fogo, e eles vão libertar o Brasil. Não faria sentido, não faria o mínimo sentido isso. Então tem muita gente que tem ficado incrédulo diante daquilo que Deus prometeu para ela, porque ele não está vendo possibilidade natural, missionário, dele conquistar, conseguir. Ele não vê a possibilidade natural. Ele diz, eu não sou amigo daquele deputado, do vereador. Se eu fosse, dava certo. Se eu conhecesse pelo menos o juiz, se meu amigo fosse desembargador, se alguém da minha família trabalhasse naquela empresa. E aí a mente humana começa a conjecturar várias possibilidades de como que Deus pode resolver uma causa, e aí a pessoa faz o que com isso? Fica incrédulo, porque diante das possibilidades humanas, tem muita gente que está me ouvindo aqui que não tem nem chance de nada. Por exemplo, uma pessoa que está doente agora no hospital, estado terminal de algum tipo de doença. Aí o médico vai lá e desengana a pessoa. Ele fala que não tem mais jeito, não tem mais nada. E ele fala, talvez se você conseguir ir para o hospital tal, em São Paulo, que tem um tratamento de 300 mil reais assim, você pode ter que ter chance. A pessoa escuta o médico e pensa, eu não tenho 300 mil, eu não tenho como ir para São Paulo, eu não sou amigo de ninguém rico. Se eu fosse famoso, tivesse uma rede social grande, eu fazia uma campanha, o pessoal mandaria o dinheiro, faria assim, e a pessoa começa a conjecturar o que é que acontece ali. Ela vai morrer sem fé. Porque ela não vê possibilidade. Agora, se ela olhar para a Bíblia, se ela buscar nas Escrituras, for lá em João capítulo 11, e ela vê que tinha um homem chamado Lázaro, que estava 4 dias dentro de uma sepultura, fedendo, todo putrefado já começando o estado de apodrecimento do corpo.
e você observar que Jesus espera ele morrer, porque a irmã dele manda um recado. Lázaro está doente, Senhor, vem aqui curar ele. Ele espera Lázaro morrer para depois ir lá manifestar a glória de Deus. Espera 4 dias ainda. Aí quando ele chega lá, todo mundo esperando para ver o que vai ser feito. O pessoal estava esperando, porque na mente das pessoas, a maioria era incrédulo. Eles pensavam, vai dar errado. O que é que esse homem vai fazer? Quando a pedra sai, que vem aquele odor de cadáver, que os abutres já se juntam para comer a carne de Lázaro, que estava podre dentro da gruta, né, da pedra, aquelas pessoas não acreditavam, missionário, que ia acontecer nada ali. E aí, o que é que Jesus ora? Senhor, eu estou falando isso aqui, estou parafraseando. Não é por causa de mim, o Senhor sabe, por causa deles. Por causa do povo. Porque eles são incrédulos, eles têm que acreditar. Lázaro, vem para fora. Aí, é porque a gente lê a Bíblia de uma maneira tão superficial que você não entende. Uma coisa podre de 4 dias, levanta e vem para fora. O homem veio para fora. Ou seja, houve toda uma revitalização celular, sanguínea, à volta do sistema nervoso central, das funções vitais, o rejuvenescimento das células. Ocorre tudo isso e o homem vem para fora. E ele sai e as pessoas ali ficam impressionadas. Aí se você escuta uma pregação sobre Lázaro, 2, 3, 4, 5, e você está nesse estado, essa pessoa que está doente, que recebeu o desengano dos médicos, o que vai acontecer com você? Você vai rebater a palavra do médico e você vai dizer, vai acontecer assim, porque o meu Deus vai fazer assim. Por quê? Porque você vai estar tão cheio de fé que você já vai se visualizar curado. Mas, quando você não tem fé, quando você não tem fé, você vai recorrer às possibilidades humanas. E aí, na esfera humana, se você não tiver, você está ferrado. O que tem acontecido hoje com muitos crentes missionários é que eles recorrem às possibilidades humanas. Em tudo, na política, na economia, na sua vida, no seu casamento, em todas as áreas eles recorrem às possibilidades humanas. Aí quando não dá mais certo, em nenhuma esfera humana ele recorre a Deus. Deveria ser o contrário, né? Ele deveria recorrer primeiro a Deus e não buscar em nenhuma esfera humana. Então hoje a gente tem pessoas que não acreditam mais que Deus pode libertar Israel na época de Gideão com essas trombetas e com isso. Se hoje Deus der a mesma direção para uma pessoa, ela não acredita. As pessoas não têm crido. Eu falo isso porque eu pastoreio a igreja. Eu tenho visto pessoas e tenho dado direções para que pessoas saiam da situação que estão. Elas não creem. Eu cheguei na irmã da igreja esses dias, eu falei para ela, minha irmã, eu sei que você não crê no que eu estou falando. Ela estava doente, eu disse, faça isso, 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 você vai ficar boa. Em 2 dias. Ela não fez, ela preferiu fazer procurar mecanismos convencionais para alcançar o que ela queria. Tem várias pessoas que são assim. Então trago hoje uma palavra para você tornar para as Escrituras. Porque hoje há um convite, há um atrativo, há toda uma campanha espiritual para que você saia do sobrenatural para você lutar no campo natural. O crente não luta no campo natural, missionário. Se o crente for esperar só no campo natural, no mundo natural, ele está ferrado, é o que Paulo disse. Se nós, os apóstolos, a gente for esperar somente nas coisas dessa vida aqui, nós somos os homens mais miseráveis dessa terra. Então, há uma esperança transcendente para o ser humano. Há uma esperança de fé, como a missionária disse. O principal é o quê? É a fé. E para exercer o que Gideão fez aqui, tem que ter fé. Tem que ter fé. Jeremias, na época dele, profetizou com fé. E nenhum rei de Israel pôde fazer dano a Jeremias. Aí se levanta outro profeta chamado Urias, na época de Jeremias, e profetiza a mesma coisa que Jeremias está profetizando. Só que ele profetizou sem fé. O que foi que ele fez? Ficou com medo do rei, dos soldados, da guarda, fugiu para o Egito e lá o rei de Israel mandou matar ele. Então até para profetizar você tem que ter fé. Então o que eu trago para vocês hoje aqui é que aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que você tem orado para o Senhor, esta coisa que está diante de Deus, ali diante do altar, ela pode se cumprir, não precisa de métodos convencionais para isso. O método convencional da guerra dessa época aqui era cavalo, espada, lança, arco e flecha. Deus disse, eu não preciso desse método, não preciso da equivalência de soldados, não preciso de estratégias militares, não preciso de capitães, não preciso de técnicas militares e nem de estudar o inimigo. Eu vou fazer por outro meio. O que é que Deus está dizendo aqui?
Eu não preciso que você vá dar um arrumadinho para eu cumprir, que você vai dar um jeito, que você vá atrás de um político, desembargador, que você procure um meio de fazer eu cumprir nada. Eu não preciso disso. Deus, eu posso cumprir com ferramentas nada convencionais. E por que Deus faz isso? Porque a realidade é que só Ele pode fazer isso. Porque Ele é Deus. Só Ele pode fazer. Nisso Ele é glorificado. Por isso que aqui em Juízes está relatado isso. E hoje nós temos pessoas que estão... são vivos mortos, zumbis espirituais na fé dentro da igreja. Por quê? Porque são pessoas que não creem mais na possibilidade de Deus cumprir promessa, de Deus realizar feitos, de Deus mudar cativeiros, de Deus mudar destino, de Deus virar situações. Elas não conseguem mais acreditar, porque a fé está tão minguada que elas procuram meios convencionais onde elas não acham possibilidade para elas. Eu tenho conversado com pessoas assim, que contam a história da sua vida, já com um teor de derrota, de melancolia, de fracasso, e falando já, em outras palavras quase, que Deus não pode cumprir porque não existe um meio convencional para Deus fazer aquilo. Só que lendo a Bíblia, você vai olhar, na maioria dos casos, Deus usando meios não convencionais para realizar o que Ele prometeu. Você vai olhar dessa maneira. Você quer um exemplo? Para que Gideão aqui e o povo de Israel pudesse estar pelo menos dentro de Canaã, tendo uma terra, para pelo menos ser oprimido dentro da sua terra, a primeira coisa que teve que acontecer aqui, teve que tomar Canaã. E a primeira cidade que eles tomaram de Canaã foi Jericó. E qual foi a técnica para tomar uma cidade fortificada? Qual foi a ferramenta convencional que Deus usou para derrubar o muro de Jericó? Ele chamou o quê? Uma retroescavadeira? Ele chamou uma empreiteira para dizer, olha, nós precisamos cavar um buraco aqui no muro de Jericó, queremos fazer um orçamento para saber quanto é que fica para vocês fazerem um buraco que passe pelo menos 2 soldados. Nós queremos aqui levantar uma escada gigante para subir no muro e abrir os portões. Não, o meio que Deus disse, o muro vai cair da seguinte forma. Vocês todo dia vão dar uma volta durante 7 dias. Aí no 7º vocês vão dar essas voltas completas 7 e vocês vão dar um grito. Aí vocês gritam bem forte que o muro cai. Isso não é uma ferramenta convencional de derrubar muro. Se você observar, quando tem um prédio, quando tem uma estrutura grande para demolição, o que é que se chama? Chama uma empreiteira, vem máquinas, né, e começa lá e tal, tem todo um estudo para botar dinamite, onde é que vai explodir e tal. Não, o de Deus foi diferente. Vocês vão ficar só andando, todo dia dá uma voltinha, no último dia vocês dão as voltas completas e dá um grito. Pronto, aí o muro cai. Isso é absurdo, e isso é uma coisa absurda. Então, se você for tentar servir a Deus com a fé natural, tentando, né, como a igreja hoje, a igreja está cada vez mais assim, a igreja tem contratado vários profissionais das áreas humanas para estar dentro da igreja, para poder atender as pessoas, porque as pessoas não acreditam mais em milagre, não acreditam em ferramentas espirituais para Deus fazer o milagre. Sabe, Deus vai usar coisas que são absurdas. Por exemplo, chega um homem, ele chega diante de Jesus, ele está cego, ele não enxerga, e aí Jesus, não, vou curar ele agora. Dá uma cuspidinha assim na terra, mistura o cuspe assim com a areia e tal, cheio de bactéria aquilo, aí passa dentro do olho do homem e lava ali no tanque. Aí o homem lava e o cara tá curado. E aí, que loucura foi essa? Se fosse hoje, se Deus desse direção para alguém hoje, não faça isso não, porque na nossa igreja nós temos o grande oftalmologista Jack Valley, Bill Street. Aí vai lá e ele disse que tem bactérias aí que podem piorar a situação, nós vamos fazer uma cirurgia ultra mega refrativa. As pessoas procuram esses meios. Então, a manifestação dos milagres e do cumprimento das promessas com ferramentas não convencionais, elas não ocorrem pelo simples fato de quê? Que as pessoas hoje têm vivido uma fé totalmente natural. Elas só acreditam no que elas podem ver, missionário. Elas só creem no que elas podem ver. Se eu vejo a possibilidade, eu creio. Se eu tenho dinheiro, eu creio. Se eu tenho condições, eu creio. Se eu tenho um cartão de crédito, eu creio. Elas não creem se não tem nada. E aí Deus não pode operar. A filha de Jairo estava doente, Jairo vai pedir ajuda a Jesus. Quando Jesus já volta com Jairo para ajudá-lo, o povo da casa de Jairo chega e diz assim: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Ferramenta convencional ali, nenhuma. Jairo tinha. Acabou para ele. Acabou. Mas mesmo depois de acabar, Deus pode reverter uma situação. Alguém pode dizer assim: já acabou, está acabado. Mas Deus pode fazer reverter essa situação. Mesmo depois que algo tenha acabado. E aí, Jesus olhou para Jairo e olhou para ele assim e disse: não temas, crê somente.
crê em quê? Jesus, crê em mim, que estou aqui. Crê em mim. Se Jesus está na tua vida, o que eu posso dizer é crê nele, vai acontecer, vai se cumprir. Você não precisa de ferramenta convencional. Jairo chegou lá com Jesus, tá a menina morta. Jesus olhou assim e fez, calma, pode ficar tranquilo. Ela só dorme. E o povo começou a rir de Jesus, por quê? Porque pela óptica humana, pela óptica natural, ela tinha literalmente morrido. Não tinha sinais vitais. Ela já tinha morrido já, acabou então. Aí Jesus fala, não, ela só está dormindo. E o que foi que Jesus fez? Separou os crentes dos incrédulos. Todo mundo que era incrédulo ficou para fora, ele entrou só com quem acreditava e fechou a porta. Chegou na menina, pegou na mão, fez talita cumi, que quer dizer menina levanta. A menina voltou viva. Qual foi a ferramenta convencional que ele usou? Hoje a ciência está estudando meios de congelar pessoas para daqui a um futuro próximo poder ressuscitar pessoas quando descobrir isso. Não vão descobrir nunca primeiro, essa é a primeira coisa, nunca vão descobrir. Eles não vão saber nunca como é que se ressuscita ninguém. Né? Porque quem dá o fogo de vida é Deus, o Espírito. A vida não está nas células. A vida está no Espírito que dá vida às células. Ele não sabe disso. Isso aí ele não pode ter essa revelação, porque Deus revelou a nós. Então, as pessoas estão dizendo, não, quando eles descobrirem, eu vou acreditar que pode ressuscitar. Mas, agora, com as ferramentas da fé, Deus falando, as pessoas não creem. As pessoas não conseguem acreditar, não conseguem ver possibilidade. As pessoas não conseguem ver um meio de Deus cumprir o que ela tem. Por isso que está me ouvindo um monte de gente frustrada. Entendeu? Não consegue. Eu gostei de uma irmã, amiga da minha mãe, ela já dorme no Senhor. E ela queria um carro, né? O marido dela foi embora com outra mulher, ela precisava de um carro, porque ele foi embora. E ela precisava de um carro para movimentar a sua vida. E ela nem sabia dirigir muito direito ainda. E ela disse, eu vou comprar um carro hoje. Saiu para comprar um carro sem dinheiro. Ela falou, eu vou comprar um carro sem dinheiro, porque Jesus está comigo. Eu vou comprar um carro sem dinheiro. Chegou num local que tinha uma concessionária, tinha carro lá, carro seminovo. E ela foi lá, olhou, aí o cara disse, não senhora, quero lhe ajudar aqui. Ela fez, não, por enquanto eu tô só olhando. Ele fez, não. O cara que estava atendendo lá, o vendedor, fez, não, hoje a senhora vai sair daqui com o carro. Nisso aí ela disse, já vi um sinal, Deus falando comigo, confirmando o que eu tinha dito. Que eu ia sair com o carro. Aí foi, ela, eu gostei desse carro aqui, vamos dar uma voltinha. Ela fez, não precisa dirigir bem não, a senhora hoje vai sair daqui com o carro. E aí foi lá, chegou lá e tal. E ela gostando, né? Fez, Deus está confirmando. Pegou o carrinho lá e fez, vamos ali, traga aqui seus documentos. Sem compromisso nenhum. Me dê aqui, tal, não sei o que. Ela fez, não, mas eu vou ter que ver como é que tá no banco. Ela não sabia nem como é que tava a situação dela no banco. Não, me dê aqui, tal. Não, calma, a gente trabalha com vários bancos. Fique tranquilo, me dê aqui, vamos ver. Ele foi lá dentro, ela ficou lá fora, ela fez, Jesus, o que é que o senhor tá fazendo? E dentro dela dizendo, fez Deus dizendo dentro dela, falando, você não falou que sair daqui com o carro? Eu tô com você. Mas não tem um meio, tô com você. Chegou o cara assim, ele veio, né? Fez, entra aqui pra senhora e tal. Assine isso aqui, não sei o que. Não, mas é o que? Não, assine aqui. A senhora vai sair daqui com o carro. Quando terminou, ele fez, tá tudo certo com a senhora. Amanhã traga isso aqui pra gente, traga esse negócio aqui. A senhora já pode sair com o carro já. Ela pegou e saiu com o carro. Ela disse que saiu naquela alegria, com medo de bater o carro. Quando chegou em casa, não sabia guardar o carro na garagem, que ela não tinha prática, né? Aí não sabia botar o carro na garagem, pediu pro vizinho guardar. E o povo, como foi que tu fez esse carro? Ela disse, foi Jesus que me deu. Mas como? Nem o povo da família acreditava que o carro era dela. Por quê? Porque ela adquiriu algo, Deus fez algo com ferramentas não convencionais. E hoje, infelizmente, dentro da igreja, as pessoas só acreditam, missionária, no que é convencional. A gente está vivendo uma igreja puramente fria, cética e natural. Não tem possibilidade natural, então pronto, acabou. Por isso que a igreja é morta. Você hoje não vê milagre, você não vê nada. E eu tenho instado o povo, instigado as pessoas, para a gente continuar na fé. Para mesmo que o cenário se apresente como derrota, como perda, vamos acreditar. E quem está falando para vocês aqui não é uma pessoa que não vive o que está falando. Eu estava lutando com o leão, o gigante, o tigre, tava todos os animais. Eu e a lutando, pá, na espada. Eles feriram a gente, rasgaram a gente caído no campo de batalha, a espada desamolou, perdeu uma espada, ficou só com uma. No meio do campo de batalha, pensando, a derrota é certa, mas a gente vai vencer ainda. E a gente com uma espada só revezando, partiu para cima deles e foi. E foi porque o Senhor está com a gente, e vai. E quando a vitória vem, a gente brada e dá o testemunho, dizendo o que Deus fez. E dizendo, não tinha ferramentas. E tudo que ocorreu na minha vida até hoje, até o dia de hoje, todos os feitos que eu glorifico o nome do Senhor, todas foram sem ferramentas convencionais. Tudo que eu e a missionária usamos foi a fé.
É como diz o Salmo e como vai ser repetido lá em Hebreus. Deus dizendo, todavia o meu justo viverá pela fé. Você que está me ouvindo, você tem que viver da fé. Saia de pregaçãozinha de YouTube, de Instagram, desse negócio. Vá para a Bíblia. Vai estudar aqui o contexto de Gideão. Vá ver como é que era a situação, como é que estava o povo, como é que era a luta que ele tem que enfrentar. E veja lá, no capítulo 7, no versículo 16, Juízes, a ferramenta, a estratégia que Deus dá para ele. 300 homens em 3 companhias de 100, com buzina e um vaso de planta com fogo dentro. Esse era o meio que Deus ia libertar. Isso é absurdo. Mas Deus faz coisas absurdas para glorificar o nome dele. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer fazer isso na tua vida. Então, toma posse dessa palavra aí. Dá um salto nessa tua fé aí. Ressuscita aí esse negócio. Sai dessa incredulidade, sai dessa visão natural e vem para a fé. Vem viver a fé junto comigo, junto com a missionária, para a gente poder glorificar o nome do Senhor junto, para você ir lá na igreja dar o testemunho. Porque é nisso que o nome de Deus vai ser glorificado, missionário. Se as ferramentas convencionais, missionário, existem, para que a fé? Não precisamos de fé. Então se levante agora e se levante, cinche o seu lombo, desembainhe a sua espada e vá pela fé. Que Deus vai fazer um milagre sem ferramentas convencionais. Essa é a palavra que eu tenho para você. Amém, pessoal? Vou ficando por aqui, tá? Para você que chegou depois, disse, eu perdi o programa. Que programa é esse? Esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 FM há mais de 5 anos, né? Há mais de 5 anos a gente tá aqui e você só tá ouvindo hoje, né? Mas é porque Deus marcou esse encontro para falar contigo hoje. Há mais de 5 anos. E você não perdeu porque o programa está sendo gravado e ele vai ser postado no YouTube. E a gente tem um canal no YouTube chamado RBT Plus. Você escreve lá RB de bola, RBT Plus. Primeira opção que aparecer, você se inscreva, o canal é pequeno, você vai se inscrever aí. Tem várias gravações aí de pregações aqui na rádio. Você vai poder se alimentar de todas. Tem gente que diz, pastor, esse é meu áudio de cabeceira. Antes de dormir eu vou lá e boto e fico ouvindo. Eu boto lá e fico ouvindo. E é uma benção, pastor. Tá? Então se inscreva no canal, que esse programa vai estar sendo postado. O da semana passada também não foi postado. Ainda está sendo editado. Tá? Deu muito trabalho editar aquilo lá. E vai ser postado tanto da semana passada quanto dessa semana. E aí você vai poder estar acompanhando. Tá bom? Então se inscreva no canal. Eu quero agradecer a você que foi conosco até agora, tá? Aqui no programa, sendo abençoado. Você que quer saber da rifa, dos propósitos, volte lá, vá no YouTube e pegue do começo do programa, tá certo? E anota o WhatsApp do nosso programa, 839-9105-6834. 83 de da Paraíba, 839-9105-6834. Fale com a gente, faça parte do propósito. Esse número é chave Pix para você ofertar e nos ajudar a manter o programa no ar. Você que é ofertando o programa, que não fez sua oferta, faça. Você que já ofertou, que Deus te abençoe tremendamente. E vamos continuar avançando aqui, pregando o Evangelho, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Fui.